Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, porque só o fato de vocês terem adquirido o caderno de fórmulas já mostra que vocês já estão fora da caixa também. Porque o que que acontece? Quem faz um curso de floral normalmente aprende que a gente não pode usar mais que seis, sete essências, que o floral ele é pingado sublingual, que misturar sistemas é quase um crime hediondo. E, e assim, ó, eu trabalho com florais há muitos anos. Eu comecei a estudar florais em 1992, quando eu era uma vestibulanda. Foi aí que eu conheci os florais, eu tinha 17 anos. E com todo o tempo que eu fui, né, trabalhando, experimentando, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de estudar, então eu tô sempre procurando, né, informações. E quando começaram a me botar numa caixinha dizendo que tinha regra, 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 eu comecei a contestar, mas por quê? Da onde que veio? Vou atrás. E não fui achando muitas informações que realmente me convencesse de que eu não podia usar mais do que sete essências, de que eu não podia misturar sistemas. E aí eu comecei a fazer isso para ver o que que acontecia. E eu descobri que eu potencializava em muito as minhas fórmulas. Os resultados dos meus clientes eram muito mais rápidos. Mas a ficha mesmo de como eu trabalho hoje, como eu penso hoje para montar uma fórmula floral, ela veio no dia que eu fui acusada de tentar matar uma cliente. Então, chegou uma cliente, na época eu tinha uma farmácia de manipulação, para quem não sabe, eu sou farmacêutica. Eu tinha uma farmácia de manipulação e a cliente simplesmente chegou, me pediu uma fórmula, eu fiz, mas eu ainda estava muito naquele modelito de poucas essências, vamos direto ao ponto. E aí eu meti o meu dedo na ferida dela e eu fui com força pelo visto, porque ela, né, sentiu a dor. E aí ela veio e de verdade, ela na porta da minha farmácia foi traumático. Ela gritava: "Tu tentou me matar com floral!" Isso, meu Deus do céu. Eu nem sabia que floral podia matar alguém, né? Fiquei meio chocada. E, e aí eu parei para ver o que que tinha acontecido, né? E constatei que realmente eu tinha ido direto ao ponto e ela não tinha estrutura para dar conta do que ela precisava olhar. E por isso que doeu tanto. E a partir dali eu mudei a forma de montar as minhas fórmulas. Então eu vou mostrar para vocês, eu preparei uma apresentação aqui e para mostrar para vocês como é que eu penso hoje, como é que eu estruturo uma fórmula minha hoje. Então tá, esse daí sou eu em 2003, bem jovem ainda, cheia de colágeno, quando eu vim para Garopaba botar a farmácia de manipulação. A primeira coisa que eu comprei para minha farmácia foi isso aqui, ó, os florais de bar. Porque desde 92, na época do vestibular, quando eu conheci os florais, eu comecei a estudar os florais, me apaixonei. E aí, quando me formei como farmacêutica, entendi que as pessoas precisavam muito curar de dentro para fora, que não adiantava só a gente entrar com medicamentos e trabalhar, né, os sintomas. Aí vocês podem estar pensando, bom, mas e aí o teu caderno de fórmulas, tu está trabalhando sintomas. Mas é uma pegada diferente. A gente está usando o sintoma como nosso aliado, a doença como nossa aliada, para quê? Para ver o que que o nosso corpo está querendo nos mostrar, o que que ele está dizendo, o que que ele está gritando que a gente não está entendendo. Porque o corpo é nosso amigo. E aí a pergunta que não quer calar, por que que algumas pessoas, né, principalmente querem ser terapeutas e não são ainda, elas têm medo de começar? Primeiro, o que que eu percebo? Falta de um repertório sólido. Elas aprenderam um monte de regras, que nem eu comentei no início, e ficam com medo, porque dá medo. Quando a gente começa a ver aquele monte de regra, a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu dou conta de fazer isso? Só que vocês vão ver aqui ao longo, né, dessa apresentação que são sem fundamentos essas regras, tá? Falta um método, porque a gente aprende repertório, mas a gente não aprende, tá, como é que eu penso, como é que eu faço, como é que eu chego no resultado que eu gostaria, né? Então, falta de método. Às vezes a pessoa já indicou floral, mas ela não teve bons resultados e ela também não sabia como que ela ajustava essa fórmula. E isso é um grande problema. E as fórmulas, por que que eu fiz esse caderno de fórmulas? Primeiro porque as minhas alunas sabiam que eu tinha algumas fórmulas, começavam, passa fórmula para isso, passa fórmula para aquilo. E aí um dia uma disse assim,
descobriu que eu tinha um caderno escrito à mão mesmo, e disse assim, eu vou roubar esse caderno de ti, tu nunca mais vai ver. Eu disse, não, não vai roubar meu caderno, eu tô há quantos anos, desde 1992, quando eu conheço os florais, fazendo esse caderninho aqui, ninguém vai roubar. Mas eu vou compartilhar. E aí que surgiu a ideia de realmente ter, né, o caderno de fórmulas. E ele é um excelente apoio, por quê? Porque ele nos dá um direcionamento, né? Então, assim, fórmula sozinha, ela não vai ser um tratamento, tá? Eu digo que as fórmulas sozinhas, elas são como aspirinas. Elas vão ajudar na dor, mas elas não vão tratar a origem dessa dor, né? Então, o que que originou o nosso sintoma? Então, a gente pode ter florais aspirinas? Podemos, claro que podemos. É muito melhor do que a gente realmente tomar um medicamento químico. Mas a gente tem que ter muita consciência de que isso não é um tratamento. Ele é um apoio para a nossa forma dar um resultado mais rápido. Então, os florais, eles atuam no nosso corpo físico ou apenas nas nossas emoções? Isso é uma questão que eu vejo muito nos grupos que eu tô, que muita gente defende a questão assim, ó. Ah, eu não posso te dizer um floral para um sintoma físico, porque floral só atua no emocional. Sim, mas se todo problema físico tem uma origem emocional e nada mais é do que o nosso corpo berrando para mostrar, pelo amor de Deus, olha para isso aqui, criatura, tu não tá dando conta dessa emoção, tu não tá olhando, tu tá jogando para baixo do tapete. É o corpo gritando. E quando a gente tem esse entendimento, vira o jogo, tá? A gente começa a perceber coisas, às vezes, que estavam lá no nosso inconsciente, mas que o corpo tá aqui, ó, te mostrando, e a gente começa, opa, mas para aí, eu tenho um bruxismo, mas eu não me dou conta que eu tenho tanta raiva. Mas e por que que já não tem mais dente, já gastou de tanto ranger? Porque tem raiva acumulada, e raiva todo mundo tem. Só que tem pessoas que sabem expressar e tem pessoas que não só não sabem, como ainda negam, né, que sentem raiva. Então, todos os sintomas, na verdade, eles são os nossos aliados mais fiéis. Quando a gente consegue fazer a leitura do corpo, a gente consegue entender o que que aquela pessoa pode estar passando e a gente consegue conduzir uma consulta muitas vezes através desses sintomas, porque as pessoas assim, olha, 90 e sei lá, 98%, acredito eu não fiz esse levantamento estatístico corretamente, mas pelo que eu vejo aqui no meu consultório, 98% chegam aqui por conta de uma questão física. Ninguém chega aqui e me diz assim: olha, acordei hoje nesse dia lindo, resolvi fazer uma evolução espiritual com os florais. Gente, isso. Eu tive uma, para não dizer que eu nunca peguei uma pessoa assim, eu tive uma cliente que veio com esse propósito. O resto, eles vêm com problema. Eu digo para as alunas: assim, ó, terapeuta floral é bombeiro e é FBI. É bombeiro porque apaga incêndio. As pessoas vêm quando elas não sabem mais o que fazer, elas já fizeram de tudo e aí o médico disse: olha, não tenho o que fazer. Aí eles vêm no terapeuta floral. Então eu digo, é bombeiro, a gente tem que apagar incêndio. Então por isso o caderno de fórmulas é um nosso aliado. E também a FBI, por quê? Porque a gente tem que pesquisar, entender o nosso cliente, saber o que perguntar, investigar mesmo, sabe? Ser uma pessoa realmente interessada pela vida daquela pessoa para a gente conseguir entender a história dela. Então, nosso corpo ele vai sinalizar através de sintomas todo o nosso processo emocional que está no nosso inconsciente. Então, a partir de agora, olhem para os sintomas e para as doenças como seus amigos e não como um inimigo ou alguém que a gente tem que combater. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar com carinho para entender o que está acontecendo. Portanto, saber fazer uma leitura correta dos sintomas físicos nos coloca no caminho da origem emocional que está em desarmonia. Simples assim. E como as fórmulas podem nos auxiliar, já que sozinhas elas não servem como um tratamento, né? Você pode estar se perguntando, bom, muito bem, então como é que eu vou usar essa fórmula? Então vamos lá. As fórmulas elas vão trabalhar a queixa, tá? Que vai trazer essa pessoa no nosso consultório. Então, assim, a nossa carta na carta na manga para fidelizar o nosso cliente. Porque o que que acontece? Por mais que a gente saiba que a gente tem que trabalhar na origem da questão e tem que ir lá ver como é que é a personalidade da pessoa, conhecer o histórico da pessoa, se a gente não a- ataca logo assim o sintoma, né? O desconforto. Eu nem vou chamar de sintoma, eu vou chamar de desconforto. O desconforto que trouxe ele no consultório
a pessoa não adere ao tratamento. Então, aquela coisa de que tanto para floral quanto para homeopatia, muito que eu ouvi na vida assim, ah, floral ou homeopatia são tratamentos a longo prazo. Então, vai começar a fazer efeito daqui a meses. Não, não precisa ser assim, tá? E eu vou provar para vocês. Então, cabe ao terapeuta, a partir dessas informações, entrar na história do cliente, perceber a personalidade e aí sim lapidar essa fórmula. Então, a gente tem o caderno com as fórmulas que vão trabalhar um dos pilares que eu vou mostrar para vocês. Eu desenvolvi nessa minha caminhada um método que eu chamei de multiflorais, que trabalha esses três pilares: personalidade e histórico, a circunstância e as almofadinhas. Então, o que que tu quer com isso, né, Janaína? Me explica. A personalidade do histórico é as perguntas de como a pessoa era quando criança. Então a gente começa, ah, como é que era com a tua relação com a tua mãe, com teu pai? Tem irmãos, não tem irmãos? Como era o convívio com os avós? Como é que era na escola? Então a gente vai entendendo como é que essa pessoa se manifestava desde a infância. A pessoa te diz assim, ah, eu era super apegada à minha mãe. Bom, aí ela já tá te dando uma pista. Nossa, é apegada. Será que ela tem uma personalidade chicore? Ah, eu era uma espoleta impaciente, brigava com todo mundo, não tinha paciência para nada. Será que é um empate? Então, por aí a gente vai tendo, né, uh, pistas de como é que a gente vai investigar qual é a personalidade dessa pessoa. Porque normalmente a vida adulta vai nos trazendo filtros. E aí a gente já não consegue manifestar exatamente o que a gente era quando criança, né? Porque a gente é muito tolhido. Ai, não pode sentir raiva, não pode responder, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não sei como é que foi com vocês, mas eu fui criada para ser tipo assim, uma princesa que achava tudo bonitinho e só dizia assim. Então foi muito difícil para mim começar a dar limites, por exemplo. Então eu fui uma pessoa que demorei muitos anos, eu fui começar a aprender a dar limites depois dos 30 anos de idade. Então acredito que muitos aqui, né, que são da mesma geração, sofreram algum tipo de situações semelhantes a essa. E a história, né? Então a gente tenta descobrir como é que foi a gravidez da mãe dessa pessoa. Por quê? Porque é muito importante a gente pegar a história da concepção até o momento atual. Porque aí a gente consegue entender o que está lá no fundo do nosso iceberg, né? Lá no inconsciente mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa vem com uma queixa de ansiedade, e se a gente for ver, ele vai dizer assim: ah, eu sou ansioso desde que eu me conheço por gente, eu ruim a unha, eu era assim, assado, blá. E aí a gente vai ver como é que foi a gestação, quando tem essa informação, logicamente, daquela criança. E aí a mãe passou por um monte de questões e tá ali a questão que a gente tem que trabalhar. Então, normalmente, nem é da pessoa, ela adquiriu, né, pela mãe. A gente não pode esquecer que um ser humano, até os 18 meses, tem um cordão umbilical etérico colado na mãe. Então, tudo que a mãe sente, ele sente. Ele pode não estar nem no mesmo país, mas ele sente, tá? E até os 7 anos, a gente está muito dentro da energia da nossa mãe, do campo energético da nossa mãe. Então, tudo que a mãe sente, a gente sente. Só que a gente nem sabe o que está acontecendo. E não tem nem como processar nessas informações. Então, a história, ela é muito importante. Saber como é que foram os primeiros anos de escola, os relacionamentos com os colegas, com o familiar, etc. Circunstâncias. Circunstâncias é aqui que entra o nosso caderno de fórmulas, tá? Que é aqui que a pessoa vai chegar no consultório da gente com a questão que ela quer tratar. Então, a gente tem que avaliar questões físicas e questões emocionais e comportamentais. Físico, saber se é agudo, se é crônico. Então, a pessoa chega com um quadro, vamos supor, de sinusite. Tá, tu tem sinusite desde quando? Não, é a minha primeira crise. Bom, então é agudo. Beleza. Mas não, a pessoa diz, não, nossa, eu tenho sinusite direto. Agora a gente vai ter que entender, então, por que que ela tá tendo sinusite direto? O que que a sinusite quer nos mostrar? Que essa pessoa não tá conseguindo, entre aspas, digerir e que tá tendo quadros repetitivos de sinusite. Então, é aqui que a gente entra com as nossas fórmulas e com a nossa leitura da pessoa, tá? Então, circunstância é um ponto-chave, porque é aqui que a gente vai fazer ela perceber a mudança mais rapidamente no processo, né, durante o tratamento. Porque se a gente começa a trabalhar só a personalidade, ela vai às vezes demorar meses para se dar conta.
Agora, quando a gente começa não, porque a gente vai fazer isso junto, mas já entra aqui na circunstância, a mágica acontece, porque ela começa a perceber, nossa, olha só, chega uma com insônia. Isso é o que mais acontece aqui no meu consultório. A pessoa chega, ai, olha, eu não consigo dormir. Eu entro com as essências para a circunstância, né? No caso, insônia, a pessoa na primeira semana já tá dormindo. E aí ela disse, nossa, Jana, olha só, ah, 3 dias eu já estava dormindo uma noite inteira. 3 dias eu já estava acordando mais tarde, estava conseguindo ir para cama, entende? Então a pessoa começa a perceber, aí ela começa a tomar o floral efetivamente e ela continua vindo no consultório para fazer as consultas. Quando ela não percebe esse resultado muito rápido, ela começa a achar que aquilo não está funcionando, apesar de que às vezes todo o envolto dela tá percebendo que ela já tá diferente, mas ela não tá percebendo. E aí ela diz, ai, não vamos tomar esse negócio, aí não funciona. Então, muito acontece, né, nessa questão. E as almofadinhas? As almofadinhas, o que que são? São essências de apoio. Porque quando a gente trabalha a questão da personalidade, e isso aqui eu aprendi com aquela cliente que me acusou de matar ela, então eu sou eternamente grata. Quando a gente trabalha a questão da personalidade, eventualmente a gente vai causar um desconforto nessa pessoa, porque é como se tu botasse um espelho na frente dela e mostrasse, ó, tu é isso aqui. E às vezes ela não vai gostar. Então, as almofadinhas são para dar um suporte para ela não tomar um choque. Então, para ser mais suave, mais delicado. Então, a personalidade da pessoa ela não é mutável, então por isso quando a gente trabalha essas questões pode rolar um desconforto aí, tá? Então, por isso que eu acho muito importante a gente saber usar as almofadinhas. Então, exemplificando para vocês, né? Eu sempre achei que o terapeuta é aquela pessoa que vai estar pelo menos um passo na frente do cliente. A gente só consegue olhar com amor e com empatia questões que eventualmente a gente já passou, não precisa ser exatamente igual, mas tem que ter sido alguma coisa similar. Até porque até hoje eu não conheço nenhum terapeuta que tem uma vida cor-de-rosa que nunca tenha tido problema, muito pelo contrário, né? Normalmente a gente se torna terapeuta porque a gente já passou por tanto perrengue que daí a gente se, nossa, eu melhorei com isso, eu quero ajudar as pessoas a melhorarem também, né? Então acaba que a gente acaba entrando nesse lugar. Então, o terapeuta tem que estar sempre um passo à frente e prever o que que o cliente, né, pode começar a sentir quando começa a fazer o tratamento com os florais. Então, aqui é o pulinho do gato. Então, por exemplo, o cliente chega com queixa de artrite, tá? O que que é artrite? É um mental rígido, né? Uma inflexibilidade. Aí a gente percebe que a pessoa ela pode ter um temperamento beach, um temperamento oak. Então, com certeza, são essências que a gente vai acabar usando. E eu gosto muito também do rock water, porque sempre que tem uma coisa inflexível, eu preciso flexibilizar. E rock water é a essência que vai fazer isso. E aí a pessoa começa a tomar os florais e ela começa a se soltar. Se ela é um woke, ela vai surtar, porque ela não tá mais tão rígida, tão responsável, tão certinha como ela era antes. E aí ela tende a parar com o tratamento. Então, no caso desse, o que que eu faço? Eu já entro com o Holly, porque ela vai ter que aceitar. E eu já entro com o Pine para ela não sentir culpa de estar deixando coisas que, né, não são tão importantes, mas como ela era uma oak, ela não vai ser, né, abrir mão das coisas. Então eu faço com que ela se sinta confortável ou menos desconfortável possível, tá? Eu vou só para exemplificar para vocês. Eu tive uma paciente há muito tempo atrás que ela chegou no consultório porque ela tinha uma questão com o noivo. Ela, na verdade, não queria ter relações com ele e ela não sabia por quê e ela ia casar, então ela estava num conflito doido com isso. E aí eu, né, todas as questões, levantei, perguntei se por acaso podia ter sido algum abuso que ela tinha sofrido, o que que tinha acontecido. Num primeiro momento, ela não lembrava de nada disso. A gente foi tratando, daqui a pouco veio à memória um abuso que ela tinha sofrido na infância para a adolescência, naquela, né, pré-adolescência. Tá, trabalhamos isso, mas ela continuava com a questão de não querer, né, ela não queria perder tempo.
Essa era a questão dela. Quando ela me largou essa frase, num contexto que nem tinha a ver com isso, mas a gente mora na beira da praia, gente, tá? Eu moro numa praia aqui em Santa Catarina. E ela me diz assim: Nossa, tava um dia lindo, ela tava indo embora. Eu disse: Nossa, que dia lindo, tá bom pra praia? Ela assim: Ai, nossa, eu nem quero ir pra praia porque Deus me livre de perder tempo, eu vou ficar em casa limpando vidro. Aí eu disse: Não, vem cá, volta aqui. Aí eu comecei a trabalhar um woke nela, porque até então ela não tinha me mostrado essa personalidade. Eu tava tratando ela como uma empátis. E daqui a pouco ela me larga essa pérola e eu entendi tudo. Quando eu entrei com o woke junto com Pine e Rockwater, porque eu sabia que se eu tirasse a woke de ação e ela não pudesse mais limpar vidro no dia de sol em vez de ir pra praia tomar banho de mar, ela ia surtar e sentir muita culpa. Eu já entrei com essas essências. O que que aconteceu? Ela se soltou, acabou a questão da relação com o noivo, ficou boa. Ela começou a curtir os momentos que eles estavam juntos, ela começou a curtir para praia e hoje em dia, assim, ó, ela tá super bem. Então, quando a gente tem esses, né, essa sensação de que, não, eu tô entendendo o caminho, mas se eu mexer aqui, pode ser que dê um problema para o outro, e a gente já entra com essas almofadinhas, a pessoa adere ao tratamento. Porque aí ela não se sentiu desconfortável. Porque a questão toda dos florais é se sentir desconfortável ou não perceber o efeito. Eu digo para as minhas alunas, não sentir efeito muitas vezes está ligado à questão de tu tá dando a essência errada. Não é a essência exatamente que a pessoa precisa. E aí não vai fazer efeito mesmo. E o desconforto é uma essência muito certa, mas sem as almofadinhas que ela precisa em volta. Muito bem. E aí, o meu método eu acabei desenvolvendo em torno desses pilares aqui, tá? Repertório, investigação, consulta, composição e acompanhamento, além da cura do eu. Porque um terapeuta que não se olha, que não cura suas feridas, não tem condições de dar todo o seu potencial para o cliente, certo? Então a gente tem que ter essa consciência, ter os nossos terapeutas, né? Quem vai nos auxiliar, quem vai nos ver de fora, porque às vezes a gente não quer enxergar o que está ali caindo de maduro. Mas a gente também tem como fazer isso, né? Além de ter nosso terapeuta, a gente também tem como fazer isso com as essências florais. E por isso que eu acho que assim, ó, floral é vida, gente. Dr. Bach foi um iluminado. Esse cara, assim, olha, eu rezo por ele todas as noites, porque o cara, ele simplesmente ele foi incrível. Ele deu para a humanidade presente uma coisa assim que não tem preço. Não tem preço. E tá tudo na natureza, né? E agora eu quero analisar com vocês os florais, né, que foi mais pedido, as formas que mais me falaram lá nos questionários que eu pedi para vocês preencherem. Os mais pedidos foi ansiedade, alergia e dermatite. Então eu trouxe a dermatite. E me pediram muito, muito, muito. Várias pessoas me pedindo TDAH, que não tem no caderno, tá? TDAH não tem aqui. Por quê? Porque o TDAH, ele é mais complexo. Mas eu trouxe para vocês hoje um pouco assim. Eu tenho um workshop de TDAH, então quem quiser aprofundar mais, depois a gente conversa. Mas eu trouxe aqui a base do que eu trabalho quando aparece alguém com TDAH, que aliás todo santo dia tem gente com TDAH, né? Porque a molecada e os jovens estão todos muito, e os adultos também, mas muito nessa pegada. Eu vejo que isso tem muito a ver com o tipo de vida que a gente está levando hoje, e é muita informação, então complica mesmo, né? Então, começando aqui pela ansiedade, né? Quem não tem ansiedade? E ansiedade é bom. Ansiedade é bom. A gente precisa ter um pouquinho de ansiedade. Mas quando a ansiedade nos paralisa, aí realmente vira um grande problema. Então, vocês, isso aqui eu tirei exatamente do caderno, é como vocês têm no caderno de vocês aí, tá? Então, o que que é a ansiedade? É um estado emocional caracterizado por preocupação excessiva, apreensão e tensão, muitas vezes sem uma causa concreta ou proporcional. Em níveis elevados, pode afetar a qualidade de vida, causando sintomas físicos como insônia, tensão muscular, problemas digestivos e dificuldade de concentração. 99% do povo que vem com a questão da ansiedade vem pela questão da dificuldade de concentração, tá? Esse é o meu público, pelo menos, vem com essa queixa principal.
No nível emocional, o que que ela quer nos mostrar? Ela está ligada ao medo do desconhecido, insegurança, impaciência e dificuldade em lidar com o presente. Então, pessoas ansiosas, ela tende a antecipar problemas, criando cenários mentais negativos que geram inquietação e desconforto. O apego exagerado a controle, prestem bem nessa palavra, atenção nessa palavra, tá? Então, muito controle e estabilidade também pode alimentar esse estado emocional. Aí tem a fórmula floral que tem lá no caderno de vocês, com aspen, pátins, mímulos, chicory, camomila e lavender. Aí vocês vão dizer, nossa, olha só, ela mistura sistemas. Sim, eu misturo sistemas. Por quê? Porque eu entendi que essências associadas de sistemas diferentes, flores diferentes, elas podem se potencializar, elas trabalham em sinergia para a gente ter um resultado mais rápido. E foi aí que eu comecei a ter resultados muito bons e muito rápidos, quando eu comecei a fazer essa sinergia entre sistemas. Porque, por exemplo, no sistema da Califórnia, a gente tem muitas flores que são quase específicas para uma questão. Elas trabalham algumas coisinhas ali, mas elas têm uma coisa muito pontual. Por exemplo, a camomile. A camomile, ela trabalha muito a área do nosso plexo solar, ela é muito boa para dor na barriga. Então, todo mundo que somatiza na barriga, camomile. Então, TPM com muita cólica, camomile vai entrar na minha fórmula sempre. Então, a gente tem aqui, ó, o aspen, por motivos óbvios, né? Medo do desconhecido. Então, quem tá vivendo lá com medo do que pode vir depois, tá com ansiedade, o aspen vai trabalhar nessa questão. O empatins, para impaciência, vai desacelerar a pessoa e vai fazer ela aceitar que tudo tem seu tempo. Não adianta eu querer atropelar. O mimulus, para os medos específicos, né? Dificuldade de lidar com situação cotidiana que vai gerar essa insegurança. O chicory, para desapegar, né? Então, também soltar essa necessidade de controle. Camomile, para quem somatiza nessa região, né? Do estômago. E o lavender ele é super calmante da mente. Então, vocês vão ver que também lá no, na questão da insônia, o lavender é uma essência muito boa. Ela é muito boa para acalmar a mente, junto com a white chestnut. Então, a gente vai fazendo as combinações que elas vão se complementando e potencializam o nosso resultado. Quero saber se vocês têm alguma pergunta até aqui. Quem tiver pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Luanda, pode falar. Oi, Jana, boa noite, pessoal. Então, eu conversei com você já a respeito da insônia, né? E peguei hoje o floral já do caderno maravilhoso, benção esse caderno, benção. Eu estou encantada. Fiz, né? Já entreguei, né, para ela um novo floral. O que a minha dúvida era o seguinte: todos aqueles florais, eu lendo para cada um que serve, que você passou lá, eu preciso seguir aquela fórmula inteira? Sim e não. Sim, Sim. que É, isso foi uma forma que já foi testada e que com todas as essências a gente tem um resultado mais rápido. Não quer dizer que se tu tirar alguma delas tu não vai ter resultado, tu vai, tá? Porque são sim. todas essências dirigidas para essa questão. Mas elas juntas, elas associadas, elas fazem a sinergia e tu tem um efeito mais rápido. É só essa diferença, tá? Então assim, eu só trabalho com bar, mas tem ali. Era meu problema, por isso que eu fiquei assim, ai meu Deus, é muita, muita e tal, mas eu passei, né, e vamos ver em relação a isso. E, vai, eu tenho outra pergunta também. Então assim, como são flores diferentes, elas acabam se complementando muito. Sim, Assim, ó, sim, eu sou apaixonada, por exemplo, sistema Califórnia. Vocês querem trabalhar feminino? Gente, não tem sistema melhor para trabalhar feminino. Eu desconheço, pelo menos, do que Califórnia. Califórnia é fantástico. Tem essência para tudo que uma mulher precisa na vida. Mulher que tem um kit de Califórnia, gente, não quer guerra com ninguém, porque tem tudo ali, entendeu? Então é muito bom. Trabalhando crianças. Eu vejo assim que as essências da Austrália, elas são muito rápidas, muito pontuais, muito certeiras com criança. Então, assim, cada sistema ela traz um tema em si. O da Neide, né? O Saint Germain, o da Neide, ele é pura energia. A gente tem muitas gramíneas ali. Gramínea é rico em quê? Em silício. Silício é o quê? Luz, né? Ele transporta a luz muito rapidamente, a informação muito rapidamente. Então a gente trabalha muito a questão do espiritual com Saint Germain. E Bá para personalidade não tem, não tem.
Tu não encontra o que Bach faz em nenhum outro sistema. Por isso que assim, ó, eu não consigo trabalhar sem fazer essas, né, juntar todo mundo. Eu consigo trabalhar só com Bach, eu consigo trabalhar só com Saint-Germain, mas não é a mesma coisa. Não fica tão completo, entende? Mas Um dá para complementando fazer. o outro, né? Exatamente. Oi, Jade, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que você falou, então, por exemplo, às vezes a pessoa vem com uma queixa, né, de insônia, por exemplo, mas ela está com uma outra coisa, uma diabetes descompensada. Então, você já, lógico, não vai colocar muita coisa, mas pelo menos duas questões aí, três, você consegue olhar ali e colocar tudo num frasco só, Sim. Então, o tá? que que acontece? Se a pessoa vem com uma insônia, mas ela tem diabetes, eu vou começar a investigar a diabetes dela, Sim. né? Então, tá, como é que é? Desde quando? Por quê? E aí a gente vai começar a trabalhar isso e vai botar algumas essências para acalmar. Insônia é muito relativo, pode ser insônia porque não consegue pegar no Dei um sono. exemplo aqui aleatório, Ah, não, entendeu? mas só para ilustrar. Aham. Né? É muito relativo. Pode ser, não consegue começar a dormir, ou acorda no meio da noite, a mente liga e não dorme nunca mais. E pode ser também aquelas criaturas que dorme 3 horas e acorda e não dorme mais de jeito nenhum. Então a gente tem que investigar o ciclo de sono deles, tá? Assim, eu acho assim, ó, que de todos os pilares de saúde que existem, que é exercício, boa alimentação, sono, beber água, cara, sono é o mais importante. É o mais importante, sim, disparado. O resto a gente dá um jeito. Mas o sono não tem negociação. Pessoa que não dorme, tá lascada. Então, meu esposo não dorme, ele deita, dorme, acorda, depois não dorme, é picado. E eu sempre trabalhei com bar. Ajudou? Ajudou. Aí peguei a da apostila agora, já mandei fazer, peguei hoje. Eu Ai, que... encontrei aqui no interior, que eu tinha te falado, tudo. Tem uma farmácia que faz até o Alasca. Ai, Glória. Adoro. Entendeu? Aí eu comecei, eu já vou indicar para ela, né, os interagentes, e é Uhum. assim, mas eu fico muito, porque a gente realmente é muito polida de, ai, 8 essências. Eu comecei a trabalhar com mais essências quando comecei a trabalhar com crianças com TEA, porque não tem como colocar 8 essências com criança Não com tem. TEA. É Não impossível. Quem disser que existe, trabalha, né? criança com teia, com 7 essências, oito Aí a essências, me Rosana prova. mesmo Não, falava, não tem não tem como, como. né? Então aí eu comecei a tirar essa crença e colocar um monte. Mas faz todo sentido trabalhar duas, três coisas e depois trabalhar a personalidade, lógico. Porque Junto. se você não, né, não trabalhar a personalidade, vai vir outras camadas ali no nosso Vai trabalhando inconsciente que vai junto, trazer, entendeu? Tu né? vai trabalhando paralelo as coisas. Não adianta eu trabalhar só os sintomas se eu não acessar a personalidade. Se eu, e não, e a personalidade só vai demorar muito tempo para eu chegar onde eu Sim. quero. É o descascar da cebola. Tu tem que ir até chegar. Mas se tu pode fazer assim, ó, né? E outra, e quem tem dor tem pressa, né, gente? Exatamente. Não E tem a gente tá jeito. num momento, gente, que a gente tem milhões de informações por segundo. Ninguém tem tempo para esperar. Ninguém tem Exatamente. tempo, ninguém quer, todo mundo quer resultado para ontem. Eu tive uma cliente, ela já tá bem famosa, de tanto que eu falo dela, coitada. Mas ela me deu autorização. Que ela chegou no meu consultório porque ela tinha um zumbido no ouvido e já tinha passado por tudo que era médico e ninguém tinha resolvido o problema dela. Ninguém. Chegaram à conclusão que só podia ser emocional o negócio. Tá, veio pra Janaína, chegou aqui e disse assim: "Ó, eu não acredito em floral, eu tô aqui porque eu não sei mais o que fazer. Daí eu só perguntei pra ela assim, tá, eu só quero saber uma coisa, eu não quero nem que tu acredite, eu só quero saber se tu vai tomar. Porque senão vamos poupar aqui o tempo, né, o meu e teu, porque ninguém aqui é criança. Não, eu vou tomar esse negócio aí. E assim, ó, daquelas duronas. Aí tá, começou a tomar. Voltou, porque toda consulta que eu dou um retorno. Por quê? Porque eu preciso desse feedback. Porque o que que acontecia muito comigo? E isso aqui, pra quem tá começando, pega a dica. A gente faz uma fórmula, a pessoa melhora, ela acha que nunca mais ela precisa de ti. Ela vai repetir aquela fórmula 10 anos. É a fórmula dela, ela se apega na fórmula, é uma loucura. Então, se tu cobra um pouquinho mais a tua consulta, mas tu dá esse retorno, a pessoa pensa assim, ah, eu não vou perder, né? Ela já paguei, vou no retorno. E aí tu tem o feedback da pessoa, tá? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo na minha caminhada. E aí ela voltou pro retorno e me disse assim, ah, não notei diferença nenhuma.
Eu disse, tá bom. Quer que me falar o que aconteceu? Ah, não percebi nada, não sei o que, rarará. E aí eu vinha perguntando. Eu disse, bom, beleza, tu quer tomar mais um vidrinho ou tu não quer mais? Porque essa altura, assim, ó, cara, eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém de nada, entendeu? Eu tenho mais o que fazer na vida. E aí ela me disse assim, tá, vou tomar mais um. Se não adiantar, eu paro. Beleza. Aí ela tomou mais um vidro e não tomou mais por 2 meses. E eu sei por quê, porque sou eu que faço floral de metade da cidade aqui, né? A não ser que o pessoal vai fazer fora lá em Florianópolis. 2 meses depois, ela me liga. Jana, olha só. Eu fiquei 2 meses sem tomar floral, né? Eu disse, aham, percebi. E como é que tu tá? E ela assim, péssima. O floral estava me ajudando muito e eu não tinha me dado conta. Parei de tomar floral, menina. Parece que tem um tambor na minha cabeça. E gostaria de voltar e fazer mais uma consulta. Gostaria de repetir a fórmula pra gente ver como é que tu vai te sentir. E ela assim, não, eu quero ir aí conversar contigo. Aí veio, sentou, conversamos, fiz a fórmula pra ela. Ela aderiu ao tratamento. Acho que eu fiquei, foi uns 6, 7 meses com ela, direto, assim, acompanhando. E hoje ela é terapeuta floral. Tá bom pra vocês? Entende? Então, assim, a gente tem que ver o que que a gente precisa tratar na pessoa para ajudar. E era óbvio que era emocional. O zumbido de ouvido dela era emocional. Uma pessoa extremamente rígida, mandona, controladora. O que que eu trabalhei? O zumbido, sim, mas junto com a personalidade. Hoje em dia é outra pessoa. Ela era arrogante master, mas a dor que ela trazia era desse tamanho. A arrogância era defesa. Aí você trabalhou a causa e a personalidade junto. Exatamente. Uhum. Exatamente. É muito comum também o bruxismo nas crianças. Hoje em dia tá bem comum mesmo. Claro que cada caso é um caso, mas utilizando a mesma forma para elas. Sim. E a criança, além da fórmula do bruxismo, tu vai entender a história que a mãe passou na gravidez. Tá? Porque a criança, o bruxismo na criança tem muito assim, ó, não é só raiva acumulada, normalmente tem muita tensão, muito medo junto. Então a gente tem que ver, entender o que que essa mãe passou nessa gravidez aí, porque aí a gente consegue ver, selecionar as essências mais certeiras para essa criança, mas tu pode usar as que estão no caderno ali. A minha filha, pequenininha, tava com bruxismo, só que eu identifiquei por quê? Porque ela, de vez em quando, ela resolvia dormir comigo, né? Qual é a criança que não gosta de dormir na cama da mãe? Um belo dia, ela veio pra minha cama, menina do céu, eu não dormi aquela noite porque parecia que estavam moendo pedra do meu lado. Esse, gente, que barulho é esse? Aí eu me dei conta, assim, meu Deus, a criança tá com bruxismo horroroso. E eu entrei com essa fórmula que tá no caderno. Na noite seguinte, eu disse, não, eu pensei assim, agora ela vai dormir na minha cama e eu vou observar isso, nem que eu fique em claro, porque assim, parecia um ventilador, né? Ela não dormia, ela girava na cama, como toda criança. Aí eu deixei ela ficando tipo, uma semana dormindo na minha cama. Foi diminuindo gradualmente aquela pedreira que ela tinha ali. Parou, começou a diminuir. Em uma semana ela não rangia mais os dentes. Eu disse, meu Deus, olha a resposta, que rápido. Então, dá para trabalhar assim. Mas, claro, entendendo a questão. E a questão da dúvida do conservante, assim, ó. Eu, como farmacêutica, penso o seguinte: é melhor um pouquinho de álcool do que um monte de bactéria e fungo. Tá? É o meu pensamento. A minha filha, desde pequena, toma floral com brand. Eu faço com 5% para criança. 5% de brand em dá 1,5 ml de brand, de conhaque, para o resto de água num vidro de 30 ml. O brand, ele não é 100% álcool, ele é 38% se vocês comprarem do Domec. Calcula isso em concentração, quanto é que dá de álcool nesse vidro. É nada, gente. É nada. É muito pouquinho. Eu não sei o cálculo de cabeça aqui, tá? Mas depois, se alguém tiver interesse, eu mando lá no grupo do workshop para vocês. É muito pouquinho. Então, o que que vocês preferem? Aí tem gente que tem terapeutas que eu já ouvi dizendo assim: "Ah, mas eu não quero dar álcool porque aí a criança vai associar o bem-estar ao álcool e pode virar um alcoólatra". Não.
porque é muito pouquinho. E se a pessoa tem esse medo, então eu aconselho que pegue um pouco de água, pingue as 4 gotas ali, que ela não vai ter como saber o que tem ali dentro, não vai ter gosto de nada do álcool, do conhaque, nada, e aí dá para criança. É melhor do que dar da fungobactéria. Sem conservante eu não indico, tá? Quando tem terapeutas que mandam preparar comigo e pedem sem conservante, eu respeito e faço como eles querem, oriento deixar na geladeira. Mas floral em geladeira é 100% que a pessoa vai acabar esquecendo. Ela lembra no início, daqui a pouco ela não lembra mais de dar floral porque tá lá dentro da geladeira. Dá para fazer com glicerina? Dá. Dá para fazer com vinagre de maçã? Dá. É bom? Eu não gosto. Glicerina é muito fácil de contaminar. E vinagre de maçã, vocês experimentem depois e vocês me contem. Eu não tenho coragem de fazer isso com uma criança. Eu não tenho coragem nem de fazer isso com um alcoólatra. Então, o que que acontece? Quando a pessoa tem questões com álcool, o que que eu faço? Ah, não pode ter porque é gatilho. Faz um creme, faz um gel, faz um spray ambiental com um óleo essencial para que a pessoa não vá querer botar na boca. Não precisa ser oral ou floral para fazer efeito. Então a gente não precisa ficar, né, engessado na questão, ah, é criança com conservante, sem conservante. Tá com medo? A mãe tá com medo de dar conservante, de dar álcool para criança? Manda pingar na banheira. Faz efeito. A minha cliente mais jovem, fora a minha filha, que ganhou floral com menos, menos de 24 horas de vida, a minha cliente mais jovem tinha 3 meses de idade. A mãe chegou no meu consultório. Ela era a segunda filha. A primeira filha, tá? Elas tinham diferença de. Ai, nem sei fazer os cálculos agora. A mãe tinha bebê de 6 meses e engravidou da segunda. Minha menina super jovem. Tava com os olhos desse tamanho aqui, porque não dormia. Porque desde que a segunda filha nasceu, ninguém dormia na casa, porque a criança tinha que ficar o tempo inteiro no colo dela. Não era no colo do pai, não era no colo da avó, não era no carrinho, não era no berço, era no colo da mãe. Tirava do colo da mãe, a guria ficava roxa de tanto que chorava. A mãe tava assim, desesperada. Aí investiguei o que tinha acontecido. Claro, 2 bebês ela tinha, né? Imagina a gravidez que essa menina não passou, gente. Deve ter sido uma loucura, porque ela tava com medo, ela tinha acabado de ter um bebezinho. Nunca imaginou que pudesse engravidar com 6 meses, né, do bebê nascido. E aí eu comecei a trabalhar a mãe e dei o floral para botar na banheira. Eles vieram no meu consultório no início da tarde. Não me lembro se era 2 ou 3 da tarde a consulta delas, mas eu disse a orientação fez o seguinte: hoje, quando tu chegar em casa e der banho no bebê, tu vai pingar 10 gotinhas na banheira, na água da banheira. Deixa ela ali um tempinho, enxuga, veste. Era isso, só hoje, uma vez por dia eu quero que tu dê no bebê. Ela ficou meio tipo assim, ah, essa mulher só pode ser louca, né? Até porque ela veio porque o marido dela me conhecia e mandou ela vir. Mas ela ficou meio assim, eu percebi. No dia seguinte, eu encontrei o marido dela no supermercado, né? Que eu moro numa cidade pequenininha, todo mundo se conhece. E ele olha pra mim assim: o que que tu fez com a minha filha? Meio dando risada: o que que tu fez com a minha filha? Eu disse: meu Deus, o que que eu fiz com a tua filha? Eu não sei. Eu dei um floral pra botar na água do banho, mas eu não sei o que que aconteceu. Dormiu a noite inteira no berço. Eu disse: tu tá brincando comigo? Ele disse: não tô brincando contigo. Eu não sei como é que eu te pago, porque não tem preço isso que você fez pela gente. Água no banho, uma vez no dia. Na primeira noite foi pro berço. Outro dia ainda encontrei elas no supermercado, a mãe com as 2 menininhas. Estão grandinhas agora, já estão com uns 8 anos, tá? Então, sim, saiam da história de que floral tem que ser tomado. Floral tem que ser tocado, tem que estar no ambiente, tem que estar no nosso campo energético. O floral, ele atua no campo energético, ele não atua em receptor. Então, assim, ai, floral tem que ser sublingual. Gente, pelo amor de Deus, o floral, ele não precisa entrar na corrente sanguínea. Ele não vai entrar no sangue, se ligar num receptor, numa célula para fazer efeito. Ele atua no nosso campo energético. Se tu pegar um spray e fizer isso aqui, tá feito. Ô, Jana, criança com quantos anos? 5%? Ah, eu dou até uns.
7 anos eu dou com 5%, depois disso eu já começo a fazer com 10%. E menos que isso, você manda pôr na banheira ou Se eu spray, vejo que ou... a mãe tá muito receosa, eu mando botar. E até porque assim, ó, vamos combinar que um Porque eu bebê já também dei com precisa dez fazer por fácil. cento criança de 5 anos. Dá pra dar. Não, vai mais a paranoia da mãe do que Uhum, da questão do álcool, entendeu? Então sente como é que é a mãe da criança. Se a mãe é tá. mais tranquila, faz com 10%. É Porque tem preferível do que. xarope, tem às vezes, né? Ah, às Até vezes xarope tem xarope. mais, tem mais. É diferente de uma homeopatia, que uma homeopatia, 10% é 10% de álcool. Porque tu pega um álcool absoluto e faz ele em 10%. O floral a 10% ele não é 10% de álcool, gente. É isso que o pessoal não se dá conta, E no tá? caso, se botar 10%, a pessoa pode botar no suco, na água, né, Pode. no Até com chá. 20%. Até com 20% tu não consegue identificar o gosto. 4 gotas do floral a 20% de brand, tu não percebe ele se tu botar na água. Tu não percebe. A não ser que, claro, bote um dedo de água. Bom, aí tu vai sentir um É. cheirinho. Outra coisa, gente, que eu já fiz teste de prateleira. O que que é teste de prateleira? É tu deixar os florais ou qualquer produto literalmente na prateleira por um tempo, abrindo de vez em quando, mexendo de vez em quando para ver se ele, né, tem algum tipo de variação, tá? Já fiz com 20% e já fiz com 30%. Não tem diferença. Não tem diferença. 20% segura tão bem quanto 30%. Eu não sei por que que o povo resolveu, sei lá eu quando, que tem que ser 30%. 30% fica mais desagradável para quem quer tomar direto do conta-gotas. Claro que quando vai tomar direto do conta-gotas, eu super recomendo, cuidado para não encostar na boca, para não ter contaminação, não dar bafinho, porque se tu tiver com uma infecção na garganta, vai contaminar o teu conta-gotas e vai contaminar o produto. Então, de vez em quando, quando aparece aqui uns vidros com uns bichos pretos dentro, nadando lá e fazendo assim pra mim, eu só pergunto assim: teve a pessoa que tá tomando esse floral que teve amidalite? Ai, teve, como é que tu sabe? Assim, porque porque eu conheço, né? Então, assim, eu antes de qualquer coisa eu fui farmacêutica, eu estudei isso tudo. Então, assim, né, um terapeuta não tem obrigação de saber isso, mas eu, como fui farmacêutica, bom, é o mínimo, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Quer pingar direto? Pinga, mas com todo cuidado do mundo. Pela contaminação. Se o Dr. Bach ficasse restrito a tudo que todo mundo dizia para ele enquanto ele era médico, ele jamais teria criado um sistema floral. O Dr. Bach foi o maior defensor da liberdade possível. Ele encarou um conselho de medicina inglês. Pense. Conselho de medicina já não é fácil. Imagina britânico que é metódico. Em 1900. Em 1900 e bolinha, né? Ele morreu em 1936. Então, vocês imaginem o que, que não era de rígido aquilo. Se a gente continuar nessa rigidez e não abrir a mente, como é que as coisas vão evoluir? Então, eu acho que todo mundo que tem condições de parar, pensar, analisar, pode tirar suas conclusões. Eu não estou aqui para tentar convencer ninguém de que eu estou certo e o resto do mundo está errado. Muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente tem observações e a gente percebe coisas, eu acho que é obrigação da gente contribuir. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Bá, inclusive. Porque o Bá, tudo que ele descobria, ele ia lá e mostrava para todo mundo: olha só, descobri isso, funciona assim, assim, assim. Olha, tem mais tantas essências, e essas são para isso, para aquilo. Então, eu acho que quando a gente fica muito engessado de, só pode ser assim, eu acho que o mundo está perdendo. Então, assim, é o meu pensamento, tá? Posso estar errado? Talvez. Mas que os meus resultados com os clientes são fantásticos, isso é indiscutível. Então, assim, o que eu posso contribuir é com a minha experiência. Se as pessoas acham que não, que tem que ser desse jeito, eu só lamento. Mas tudo bem, eu respeito, né, o posicionamento de cada um, não tem problema. Então, o que que é a dermatite, né? A dermatite é uma inflamação na pele, então, tá muito vinculada à questão né, das alergias em geral. Substâncias irritantes. Gente, dermatite, assim, ó. Eu sou aquela pessoa que toda a vida foi diagnosticada com dermatite atópica. O que que é dermatite atópica?
é uma coisa que tu não sabe de onde sair. E eles não sabem nominar melhor, então é atópico. Então, pelo menos foi essa explicação que o alergista me deu. E o que que acontece? Janaína não podia lavar a louça, que ficava com a mão desse tamanho. Lançaram Dove. Eu me lembro que quando lançaram Dove, eu morava em Porto Alegre ainda. Eu acho que eu nem tinha entrado na faculdade ainda. E eu tomei banho com Dove. Deram uma amostra grátis de Dove no meu edifício. Um sabonetinho pequenininho, coisa mais bonitinha, uma miniatura de Dove. Imagina que eu não fui a primeira que peguei aquele negócio. Se é meu e eu que vou tomar banho com isso. Jesus amado. Quase fui pro hospital depois daquele banho. Então, assim, eu tinha uma dermatite atópica. E eu só consegui resolver minha dermatite com homeopatia e florais, tá? Eu rolei em tudo que foi alergista de Porto Alegre. Teve um que chegou ao ponto de me tirar todas as coisas que tinham cheiro. Então, assim, o meu shampoo era sem perfume, era mandado tudo manipular, sem perfume, sabonete líquido sem perfume, condicionador sem perfume, perfume nem pensar. Roupa tinha que ser todas macias. Ele queria que eu usasse roupinhas de seda. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, moro em Porto Alegre, é inverno, como é que eu vou usar roupa de seda? Não tem condições. Foi assim, ó, um inferno. É, foi bem antes, eu tinha 15 anos. E aí eu descobri, graças a Deus, que eu podia tomar floral. E floral eu descobri com 17 anos, mas na época eu tomei homeopatia primeiro. E foi o que me ajudou. E com os mas assim, eu continuava tendo episódios. Quando eu comecei a me trabalhar com os florais, para essas questões que são muito ligadas à questão de contato, e contato, quem é que a gente tem o primeiro contato na vida? Com a mamãe. Então, normalmente, dermatite, as alergias em geral, elas têm muito a ver com a questão com a mãe. Então, a gente tem que ir a fundo na história, né, desse relacionamento aí, como é que funciona. E às vezes pode ser porque a criança não se sentiu acolhida, às vezes pode ser porque foi acolhida demais, sufocou. Então, tem que sempre observar essa história, né, que tá por trás. Com os florais eu consegui assim, ó, que hoje eu posso lavar a louça, essa parte não é boa, mas eu posso lavar a louça com detergente, posso até tomar banho, acho que com limpol que não me dá mais problema. E posso usar o que eu quiser, posso usar perfume, posso fazer o que eu quiser, não tem mais isso. Tá? Então, é uma inflamação da pele que pode ter diversas causas, como contato com substâncias irritantes, mudanças climáticas, alergias e estresse emocional. Os sintomas variam, mas geralmente inclui vermelhidão, coceira, descamação e sensibilidade na pele. Então, a pele representa proteção, contato, conexão com o mundo. Quando há inflamação nessa região, pode estar refletindo ressentimentos acumulados, sentimento de rejeição, dificuldade na relação com toque e contato físico. Eu fui daquelas crianças que tudo pinica. Tudo pinica. Olha, minha mãe deve ter passado um cortado comigo. Muitas vezes a dermatite surge em pessoas que se sentem vulneráveis ou não acolhidas, podendo estar ligada à relação com a mãe e à necessidade de nutrição emocional. E aí, se vocês conhecerem a minha história, que eu vou dar aqui como exemplo, eu fui uma criança que não mamou no peito, porque eu nasci num hospital em Porto Alegre, o bebê nascia, eles levavam para o berçário, metiam uma mamadeira, trocava a fraldinha e levava para visitar a mamãe no quarto. Pergunta se a criança que ganhou no início da vida mamadeira, que não tinha dificuldade nenhuma para tomar o leitinho, vai sugar. Não vai. E aí eu não mamei no peito. A minha mãe disse que ela se sentiu rejeitada, que ela chorava porque eu estava rejeitando ela, e eu não lembro disso. Mas o que que acontece? Fato é que o meu vínculo com a minha mãe não é o melhor do mundo. Eu me dou muito bem com ela agora na vida adulta, mas a minha vida de criança, eu sempre fui super ligada no meu pai, que era o meu defensor, entre aspas, e a minha mãe eu via como a malvada. Então, faz todo sentido, entendeu? E quando eu comecei a trabalhar isso com os florais, que eu comecei a trabalhar a mãe interna dentro de mim, porque os florais vão trabalhar isso, o nosso emocional vinculado à mãe. Foi aí que a coisa realmente, assim, ó, ficou ótimo, porque até então o que que acontecia? Eu fazia o tratamento com homeopatia, mas eu fazia assim, meio que homeopatia alopática, né? Era quando estava nas crises, tomava por um período, daqui a pouco melhorava, parava. E enfim. E hoje em dia já não tem mais essas questões tão fortes. Ainda sou muito alérgica, por exemplo, a picada de bicho, isso ainda sou.
Então, para dermatite, a gente vai trabalhar aqui, Holly, para raiva, ressentimento acumulado. Então, se essa criança não se sentiu acolhida, vai ter raiva, vai ter ressentimento. O Heather é a melhor essência para nutrição emocional que tem. E ele traz esse acolhimento, ele faz a pessoa se sentir pertencente, tá? O Beach vai trabalhar nesse desconforto de contato físico. O Water Violet também para quebrar essas barreiras, né? Trazer a questão de se aproximar, de ter o toque. A fórmula Leucanta que vai trabalhar tudo que a gente precisa em relação à mãe, a pai. Então é muito completa, uma fórmula maravilhosa. Sou super fã da fórmula Leucanta. E do Bush tem o Flannel Flower, que ele é muito bom para essa questão de aceitar e gostar do contato físico. Eu fui aquela criança que, Deus o livre, vim pra cima de mim me dar beijo e abraço, mas eu escapava, mas léguas, saí correndo desesperada. Então, assim, quando a gente consegue fazer a leitura, a gente começa a ver sentido nas coisas, né? E bom, e o TDAH que pediram muito, né? O TDAH, assim, eu só quero deixar claro para vocês que o TDAH tem até um workshop sobre isso, porque ele é muito tem muitas coisas envolvidas, né? Não é assim uma fórmula, não tem uma fórmula para TDAH. A gente tem essências que vão nos ajudar nas questões que envolvem o TDAH. E o TDAH a gente tem que olhar muito para a pessoa, tá? Não tem como fugir mesmo. Então, os sintomas principais deles são desatenção, impulsividade e hiperatividade. Nem todo TDA vai ter um H, né? Nem todo mundo vai ser hiperativo. Às vezes é só o déficit de atenção mesmo e a pessoa, a criança até super calma, ou o adulto super calmo, mas ele tem um déficit de atenção. E o que eu percebo? Que hoje em dia, em época digital, isso está piorando, porque a gente está viciado em dopamina. Então a gente não consegue ficar muito tempo prestando atenção em nada, porque a gente tá tendo muitas informações ao mesmo tempo. Então é aquela coisa de tu pegar o controle para escolher um filme e ficar tic, 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 e tu no final passou uma hora ali, tu não escolheu o que tu quer ver, e tu não viu, foi nada. Ou tu vai pro Instagram e fica passando e não termina de ver um vídeo inteiro. Então as pessoas são muito nessa pegada. Então a gente tem que dar uma ancorada nesse povo, tá? É uma das coisas principais que eu vejo é dar uma ancorada. Como é que ancora? Ancora com clematis. Ancora com. Ai, fugiu o nome da essência agora. Daqui a pouco vem. Calma. Mas enfim, tem várias essências que vão fazer a gente ficar no aqui e agora. Prestar atenção. Uma essência que eu gosto muito também é gerânio. O gerânio nos traz para aqui e agora, né? Então são essências bem boas. E esses padrões acontece o quê? A pessoa começa a ter déficit de atenção, ela começa a ficar com a baixa autoestima, porque ela começa a achar que ela não aprende, que ela é burra, que os outros são melhor que ela não começa a não ter mais disciplina, a memória fica uma porcaria. Então, afeta muito a questão de aprendizagem e relacionamento, né? Então, no tratamento com os florais, a gente tem que entender como é que é essa pessoa, como é que é a personalidade dela, como é que ela era, se ela é assim desde sempre ou se começou em algum momento e o que que pode ter, né, dado gatilho para isso. E aí, depois a gente vai trabalhar a questão de trazer foco, trazer calma e trazer o controle de volta para essa pessoa. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a desatenção, né? Essas pessoas, assim, parecem borboleta. Elas estão lá no mundo da lua e passa uma borboleta lá do outro lado da rua, ela tá enxergando, mas o que tá acontecendo aqui na frente ela não tá nem aí. Então, isso é muito comum, principalmente em sala de aula. Eu vejo que os professores reclamam muito dos alunos em relação a isso, né? E então a essência principal aqui, clematis, sandil, era essa mesmo. O clematis que vai aterrar essa pessoa, vai trazer presença. O sandil do bucho, eu gosto de associar no clematis. Eu vejo que eles casam muito bem e fazem com que esse aterramento ocorra muito rápido, tá? A minha filha foi uma criança que ela caminhava na ponta dos pés e ela era assim, ó, ela não chegava a ter déficit de atenção, mas ela vivia num mundo à parte, no mundo da lua dela. E nem o calcanhar no chão ela botava a ponto de eu me preocupar se ela não tinha encurtamento de tendão e levar para fisioterapeuta para ver e tal, não tinha. Ela era o quê? Totalmente desancorada. E aí, para quem acredita, eu olhei o mapa natal dela. Gente, a menina só tem água e ar no mapa. Ela não tem terra quase, tem um planeta em terra, que é Vênus ainda. Ou seja, nem é dos.
E aí, o que que eu trabalhei muito com ela? Clematis com Sandil. E aí ela botou o calcanhar no chão. Eu consegui fazer isso com os florais. Porque não era uma questão realmente de encurtamento. Se fosse encurtamento de tendão, bom, aí era outra história, né? Então, o Sandil ele vai conectar com a realidade do momento. O gerânio estimula a vitalidade e o enraizamento. O Chestnut Bud, então, para melhorar esse aprendizado, né? Evitar repetir erros. O Mádia, gosto muito do Mádia, porque ela vai trazer essa clareza mental, vai trazer o foco que a gente precisa. O Bush Fuchsia, ele faz a conexão entre os dois hemisférios cerebrais, melhorando a memória. Então, ele é muito legal para concentração, para aprendizado. É uma essência-chave para pessoas que tiveram AVC, ou pessoas que estão entrando no Alzheimer. Então, Bush Fuchsia é muito bacana. Então, quem tem essas questões aí, dá uma estudada nele, que vale a pena. E o TEA que vai fazer essa, né, a pessoa ter essa atenção. O TEA também trabalha muito bem a questão do aprendizado. Gosto muito também. Na questão da impulsividade. Ah, uma coisa aqui. Aqui eu botei, ó, fórmula floral. Isso aqui pode ser uma fórmula, tá? Já aqui não é uma fórmula. Aqui são essências florais que vão ajudar, porque nem todo mundo vai precisar de tudo isso aqui. Então, a impulsividade, ela se manifesta em atitudes precipitadas, explosões emocionais, arrependimentos e sentimentos de culpa. Então, a pessoa explode, depois pensa, ai, por que que eu fiz isso, né? Então, primeiro faz, depois pensa. É comum que essas pessoas carreguem baixa autoestima, né? Porque estão toda hora sendo criticados por todo mundo, né? Então, bem normal. Então, aqui, essência para controle, Cherry Plum, para trazer esse controle. Cherry Plum é o grande floral do controle e dos descontrole. Palavra-chave controle é Cherry Plum. Ou para trazer ou para soltar um pouco, tá? Então, ele vai trabalhar as duas polaridades. O Pine para liberar sentimentos de culpa, o Larte para fortalecer a autoestima e não ficar se comparando com os outros, o Amídolos também para trabalhar essa impulsividade. Um Monte Rei, que é outra essência que trabalha a culpa, né? Para tirar essa autocobrança excessiva. O Greville também trabalha a raiva, assim como o Holly. Vai equilibrar, né? E acalmar essas reações. Então, aqui, quem não tem o Greville pode usar Holly, tá? Tranquilamente. E o Hawthorne. Hawthorne, eu adoro ele. Porque eu digo que o Hawthorne é 2 em 1. É Holly junto com Cherry Plum. Porque é aquela raiva explosiva. Então, a pessoa tem raiva, sabe? Aquela coisa de explosão mesmo. O Hawthorne é muito bom. Responde muito rápido. Hiperatividade. A hiperatividade, ela pode ser física, né? Aquela pessoa que é super agitada, inquieta, rói unha, mexe em tudo, balança a perna, enfim. Ou mental, né? De ficar interrompendo a fala dos outros, respondendo de tempo, aquela mente acelerada, acaba gerando uma insônia. Então, aqui, sim, pode ser uma fórmula de novo. Quando a gente trabalha em Patins, White Chestnut e Black Eyed Susan, principalmente, a gente consegue acalmar essa pessoa para ela baixar o giro, vamos dizer assim, tá? Então, o empate vai reduzir a pressa, vai promover a paciência. White Chestnut vai acalmar essa mente tagarela que, né, que fica reprocessando. Do Bush tem também o Borônia, mas assim, ó, nem sempre eu entro com Borônia direto. Por quê? Porque o White Chestnut já faz muito bem esse papel. Então, quando eu preciso reforçar que não tá dando conta só o White Chestnut, eu entro com Borônia do Bush, que aí ele dá uma fortalecida ali no nosso White Chestnut. O Indian Pink é assim, ó, o foco no meio do caos. Sabe aquela pessoa que trabalha no escritório que tem mil telefones tocando ao mesmo tempo e ele tem que focar só no dele? Essa pessoa é a Indian Pink que tu vai dar. Porque aí ela consegue, tipo assim, é isso aqui que eu tenho que olhar. Pode estar caindo o mundo fora, eu não estou nem aí, eu não estou prestando atenção, eu estou aqui. Então ele é muito bacana. E o Black Eyed Susan, ele ajuda a lidar com a agitação interna. O Black Eyed Susan, eu costumo brincar que é o floral também para aquela criança que parece que tem mola na hora de dormir. Tu bota na cama, ela sai da cama. Tu bota na cama, ela sai da cama. Tu bota na cama. Então, assim, o Black Eyed Susan, ele é calmo. Ele faz tu diminuir o teu ritmo, começar a se acomodar para, por exemplo, dormir ou fazer alguma coisa que tu tenha que fazer. Então, ele faz com que tu desacelere. É muito bacana essa forma, essa essência. E é isso que temos de
fórmulas. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Ninguém tem pergunta? Tô Gente, impactada com tanto conhecimento, gente. Tô amando. que bom, Landa. Se eu puder ajudar, eu tô feliz. Não acredito, eu tô aqui louca para responder um monte de pergunta. E vocês não querem me fazer pergunta. Não acredito nisso. Não? Bom, gente, dito isto, eu espero que vocês estejam aproveitando muito o caderno, tá? Sempre com esse foco de que não é o tratamento, a gente tem que olhar para a pessoa, cada caso, o caderno é o start para o cliente perceber a mudança, tá? A fórmula, ela vai fazer isso, ela vai fazer com que a pessoa simplesmente consiga ver um resultado mais rápido, senão ela vaza. Tatiane, então, se vocês me autorizam, tá? Peço permissão para vocês, eu vou compartilhar novamente a minha tela. Eu já há alguns anos, desde 2017, opa, ixi, apertei o negócio e desapertei. Eu ministro cursos. Eu comecei dando os cursos presenciais aqui em Garopaba, em 2017. Aí depois entrou a pandemia em 2020. Gente, eu tinha pânico de câmera. Pensem numa pessoa que, meu Deus, eu passava mal de ter que dar, se eu tivesse que dar uma aula assim para vocês, meu Deus, em 2017 eu passava mal, de verdade. Gravar vídeo no Instagram, então, Jesus amado, era um parto de gêmeos, saindo tudo junto. E, e aí, 2020 entrou a pandemia, eu fui obrigada a me adaptar, né, ao digital e dar, se eu quisesse continuar, né? E eu queria, porque eu acho que quando a gente tem uma mensagem, o mensageiro tem que ser menor que a mensagem, né? Então, se a tua mensagem é grande e tu precisa levar para o mundo, encara os desafios que tu tem que encarar. Vai, te joga. Se é importante, é missão. Eu entendo assim, a terapia floral na minha vida como uma missão. Eu não. Eu não escolhi, basicamente. As coisas foram acontecendo tão naturalmente. Eu fui conhecendo as pessoas certas, no momento certo. Sabe aquela coisa tipo, eu tô com uma dúvida e aparece uma pessoa e fala aquilo do floral. O floral me resgatou no momento que eu tava assim, ó, péssima. Eu tive um relacionamento muito abusivo. Muito abusivo. Deus, quando terminar o relacionamento, assim, ó, eu tava assim, ó, abaixo do negócio lá da pulga do cachorro, não era nem na do cachorro, era da pulga do cachorro. E foram os florais que me resgataram. E por isso que eu sou tão apaixonada por floral e por isso que eu quero ensinar para todo mundo e eu quero que todo mundo possa se beneficiar. É claro que a gente não vai alcançar todo mundo, nem tudo é para todos, né? Tem muita gente que vai dizer que não, tem muita gente que acha que sou uma louca de pensar do jeito que eu penso e tá tudo bem. Eu tô com a minha consciência super tranquila, então eu quero trazer para vocês, né, com a autorização de vocês, uma oportunidade, então, para quem quer se tornar um terapeuta floral profissional e principalmente seguro. Porque quando a gente começa, a gente é bombardeado com esse monte de regrinha que trava a gente. E a gente tem medo. Assim, ó, eu já tive muitas alunas que vieram de um outro curso e que me dizem assim, eu tenho medo de indicar, porque eu tenho medo do que possa acontecer, pelo amor de Deus. Então, apaga essas crenças da tua cabeça e vamos começar do zero. A gente está trabalhando com uma ferramenta extremamente segura. Se tu der o floral errado para todo mundo, não vai ter efeito. Só isso. Não vai ter feito. Ninguém vai morrer porque tu deu o floral errado. Então, aquela senhora lá que me acusou de tentar matar ela com floral é porque eu meti o dedo na ferida dela. Não foi porque ela realmente quase morreu. Inclusive, anos depois, tá? Anos depois eu já não tinha mais a farmácia, eu fechei a farmácia em 2009. Ela veio para ser minha cliente no consultório e fez uma terapia comigo, fez um tratamento, foi muito legal, ficou super bem. E hoje em dia ela é uma das pessoas que me indica. Então, nada como um dia depois do outro e nada como a gente perceber que pode fazer diferente. Então, por isso que eu não gosto dessa coisa engessada. Ai, não pode isso, não pode isso. Ai, o fulaninho falou isso. Ai, o Bá falou aquilo. Gente, outro dia, não sei se vocês viram, mas eu fiz um post falando sobre o Dr. Bá. Foi no dia do aniversário dele, nos stories. Ele não engessava ninguém.
Ele nunca disse que só podiam 6 essências. O que ele disse foi quando ele tinha 12 que ele usava meia dúzia se fosse preciso. Mas ele tinha 12. E aí o povo começa a dizer, não, ele falou isso. Ah, então tá. Então eu não vou ficar brigando com ninguém. Cada um faça como achar que é melhor. Tá? Então vou trazer para vocês uma oportunidade, né? Que é a minha formação. Na minha formação, eu ensino tudo que eu sei e o que eu estou aprendendo em tempo real. Então, todas as experiências que eu tenho no meu consultório, eu sempre trago para minhas alunas. Tenho algumas alunas aqui, se depois elas quiserem falar alguma coisa, agradeço. Se não quiserem, também tá tudo certo. Tá? Então, é um programa de formação que é baseado no método RICA e tem acompanhamento de 1 ano, tem encontro ao vivo semanais, tá? Toda terça-feira a gente tem encontro às 19h30. A gente tem um grupo no WhatsApp que toda hora eu tô ali para tirar dúvida de qualquer uma, seja sobre o que for. Não tem sábado, não tem domingo. Então, muitas meninas atendem, tem dúvida, vem para o grupo, pergunta antes de entregar a fórmula para o cliente. Isso dá uma segurança, tá? É uma coisa que eu não tive e que me fez muita falta no início. E eu acho importante a gente ter esse acompanhamento e a gente ter um grupo de apoio, a gente ter um grupo que torce uma pelas outras, eu acho tudo muito importante. Tá, e o que que é o método RICA? Eu fui vendo que a gente precisava ter esses pilares, tá? Então, como eu mostrei para vocês lá no início da apresentação, é baseado em repertório, investigação, consulta, composição, acompanhamento e a cura do eu. E para isso, a gente tem repertório das essências florais de Bach, de Saint-Germain, da Califórnia e do bucho australiano. Então, dentro da formação, vocês vão estudar esses 4 sistemas. Jana, eu não tenho bucho na minha cidade, eu não quero comprar o sistema do bucho. Eu preciso estudar o bucho? Não, tu não precisa. Aí o que que acontece? Muitas das meninas, elas não têm o sistema completo do Bush, mas elas têm essências chaves que vão dar aquele, né, aquela diferença na fórmula delas. Então eu vou ajudando elas a comprarem as essências mais, mais precisas para cada caso. Então, daqui a pouco tu atende muitas mulheres na menopausa. Gente, Shioki e Mula Mula, que são do Bush, são muito importantes para menopausa, porque é quem vai trabalhar o equilíbrio hormonal e quem é que vai trabalhar o Mula Mula? O calor. Diminuir o fogacho, o calor de fogacho. Eu tenho um cliente que veio que já tinha tomado tudo que vocês possam imaginar de hormônio, disso, daquilo, outro, isoflavona, nossa, tudo. E que continuava com um calorão com 67 anos, 70 anos de idade. Aí eu entrei com as essências, Califórnia, Bush, Bach, numa fórmula. Ela tomou por um determinado tempo e agora ela nem toma mais. Por quê? Porque passou os calorões. E de vez em quando ela disse assim, ah, eu não tô mais tendo calorão, não preciso mais. E aí ela não vinha, né? Não vinha na consulta, não vinha fazer floral. E aí daqui a pouco ela voltava assim, ah, eu me enganei, eu achei que tinha passado. E aí assim, não, então vamos mais um tempo. E super resolveu. Então, assim, não necessariamente que vocês vão precisar, se vocês compram os florais, vocês vão precisar ter todos os kits. Mas vocês têm o conhecimento para indicar, vocês têm, né? Se tem o kit do bar, daqui a pouco compra 1, 2, 3 essências que são mais importantes para o tipo de pessoas que chegam em vocês. Então, isso eu acho muito bacana. E foi assim que eu comecei. Eu comecei com o kit completo do bar. Aí depois eu fui comprando aos pouquinhos as essências da Califórnia, isso que eu tinha farmácia, tá? Fui comprando aos pouquinhos o da Califórnia, depois fui comprando algumas do Saint-Germain, o Bush eu comprei o kit completo e o Alaska eu comprei o kit completo. Mas todos os outros sistemas que eu tenho, que eu trabalho, eu não tenho não comprei tudo de uma vez só. Hoje eu tenho o kit completo da Califórnia, do Saint-Germain, da Austrália, do Alasca e do Bar. São 5 sistemas que eu tenho completos. Mas eu fui adquirindo aos pouquinhos, exceto o do Bush, que eu tive a oportunidade de trazer direto da Austrália, então valia a pena financeiramente. E o Alasca, que me deu a louca e eu trouxe ele na mão quando eu fui para o curso do Steve. Investigação, consulta e composição, vocês vão aprender aqui na prática terapêutica. Então, na prática terapêutica é onde a gente vai aprender a fazer a anamnese, a saber um pouco sobre a preparação, a parte de ética, a parte toda de legislação tá ali dentro. Então, assim, tudo que tu precisa para, de fato, botar em prática,
tá? Então, assim, tu vai aprender desde a preparar a forma que tu quiser, mas como que tu vai falar com esse teu cliente, o que que tu vai perguntar, o que que é importante. Então, assim, eu tenho ficha para tudo hoje em dia. Então, se está iniciando, tem perguntas na anamnese, os porquês que tu tá perguntando aquilo, onde que tu vai linkar aquilo. Então, assim, ó, passo a passo. Não tem como não funcionar. O acompanhamento que a gente vai dar para o nosso cliente nos workshops multiflorais. Então, o que que eu quero dizer com acompanhamento? A gente precisa entender a evolução do nosso cliente, certo? Então, a gente tem que entender todo o processo que ele está passando. Então, nos workshops eu trago, por exemplo, já dei workshop de 4 temperamentos, então da gente olhar para a pessoa, entender quais são os temperamentos que são mais, né? Não, temperamento. Temperamentos que são mais presentes na pessoa, porque a gente tem os 4 temperamentos, todo mundo tem, mas a gente tem 2 que são mais exacerbados, que são os mais visíveis. Eu, por exemplo, os meus mais visíveis são. Ai, agora deu. Entendeu? É o sanguíneo e o. Hã? Não, mas eu não sou colérica. Ai, fugiu o nome. Sanguíneo e fleumático. Eu sou sanguínea e fleumática. O que que é o sanguíneo? O sanguíneo é que fala pelas orelhas, não precisa nem de boca. E o fleumático, ele já é mais quietinho. Então, assim, eu tenho essas duas nuances. Tem horas que eu tô encaramujada em casa, que eu não quero socializar com ninguém. Mas às vezes eu saio pra rua, gente, eu falo com os postes na rua, se deixar. Então a gente aprende a olhar as pessoas e dizer, nossa, esse é um colérico. Então eu já sei que com colérico eu tenho que ser mais assertivo, porque ele é um empátis daqueles, ele não tem saco pra te ouvir. Ele quer no tempo dele. Agora, se tu pega, por exemplo, o melancólico ele é todo mais calminho, ele é mais metódico, ele quer entender as coisas lá no fundo do fundo do fundo do coisa. Ele é uma pessoa mais profunda. Então, a gente já sabe que com o melancólico, a nossa consulta vai ter que ser um pouquinho diferente. Se eu não parar e explicar pra ele, ele vai dizer assim, gente, essa mulher é uma louca, ela não entende nada, é uma incompetente. Agora, se tu fizer isso pro sanguíneo e tu fala, blá, 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 ele vai achar, nossa, que legal, ela é ágil, ela é rápida, entende? Então, quando a gente entende os temperamentos, isso nos ajuda muito na questão do acompanhamento. A gente também estudou os setênios lá da antroposofia, para entender né, quando tem uma questão, por exemplo, nos 28 anos, onde é que a gente vai olhar na infância a origem daquilo? Qual o evento que pode ter acontecido, em qual idade que a gente vai linkar? Então, tudo isso eu vou trazendo para vocês nos workshops. Então, os workshops são muito ricos nessa parte do acompanhamento. Eu já dei mais de, acho que tem uns 14, 15 workshops já. Tá lá na plataforma já tudo gravadinho. E a gente tem ao vivo, tá? Então eu vou dando ao vivo, vou subindo para a plataforma. Então quem vai chegando tem acesso a tudo isso. E finalmente a cura do eu interior, que foi um workshop que eu dei que foi muito bacana. Transformei um monte de gente, os feedbacks foram maravilhosos, que foi o despertar da autoestima, que é o momento da gente se olhar, da gente tratar a nossa criança interior, se cuidar por dentro e por fora. Então, nesse workshop teve aula de LPF, que é aquele da barriga do low pressure, né? Que tu para diástase, para afinar a cintura, diminuir a barriga. Teve também aula com a professora do Malha Face, a Thaís, que nos trouxe toda a parte de ginástica e massagem facial, mas também teve aulas com uma psicóloga que foi trabalhar também o nosso, né, a nossa criança. Então, assim, tudo, né, psicologia positiva. Então, tudo isso para a gente se trabalhar. Por quê? Porque a gente se trabalhando, a gente consegue ver no outro aquilo que a gente já passou e tem as ferramentas certas já para atuar. Então, eu acho bem importante. Então, quando as meninas chegam, normalmente eu digo: olha, abre o despertar da autoestima, vai fazendo paralelamente as outras coisas, né? Então, tira sempre uns 15 minutinhos para o despertar da autoestima e vai fazendo a aula de repertório, vem nas aulas ao vivo toda terça, porque nas aulas ao vivo eu tiro as dúvidas, a gente faz estudo de casos, então eu acompanho o desenvolvimento delas, eu sei aonde cada uma está precisando desenvolver mais, quais são as dificuldades, aí depois, se precisa, eu vou lá, pego individualmente, vem cá, o que que tu tá precisando? É isso, 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 vamos lá. O que que tu precisa aqui? Entende? Então, assim, é um pegar na mão mesmo, porque eu quero muito que a gente tenha mais terapeutas
que tenham essa visão mais fora da caixa, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa muito de papagaio repetindo o que foi dito em 1930 e que eu tenho certeza que se Bá fosse vivo, já tinha mudado muita coisa. Ele, com certeza, ele já tinha feito muita coisa, porque ele estava muito à frente do tempo dele. Ele não ia dizer assim, não, é isso aqui, acabou e ninguém mais mexe nisso. Duvido. Basta vocês ler Liberte-se. Quem não leu a obra de Bach, por favor, quando tiver um tempo, pega os escritos de Bach e leia. Daí depois tirem suas conclusões. Não, não precisam acreditar em mim, não. Então, todas as alunas têm um onboarding comigo, né? E com a equipe quando precisa. Então, a gente dá todo o apoio que é necessário. E para quem está começando agora, é isso, é um plano passo a passo, né? Então tu vai conseguir fazer o teu primeiro atendimento, caso tu nunca tenha feito. Em 8 semanas tu já tá se sentindo bem para fazer isso. Até antes, se for o caso. Se já fez um curso de floral, eu te destravo e tá travado, não consegue atender, não sei por onde começar, eu te destravo em bem menos do que 8 semanas, pode ter certeza. Semanas é a nossa. 3, 4 semanas é a média que as alunas estão nos reportando, tá? Então, assim, dá pra fazer, meninas, e assim, ó, eu hoje, eu vivo do meu consultório. Deve ser assim, mas tu dá curso, então eu não é ainda a minha fonte de renda principal o curso. E eu tô sendo bem honesta com vocês aqui. Até porque, assim, eu demorei muito tempo para querer fazer isso para mais pessoas, porque eu sou apegada às minhas alunas. Eu tenho aluna que está comigo há 3 anos e elas não me largam e eu não quero largar elas e eu por mim nem abria para mais ninguém porque tipo é o clube da Luluzinha, tá? Então assim, Olha que tem mais, hein? como é que é, Eliane? Olha que eu tenho mais tempo, hein? Tu tem mais de 3, né? Tem. Tem gente que tem mais até. Então assim, gente, sabe o que que é tu ter o prazer de ter um consultório cheio e ser indicada pelas pessoas? Porque é isso que acontece. Eu comecei meus atendimentos online, uma menina que veio aqui no meu consultório, que era uma paulista, ela veio aqui em Garopaba, sentou, eu resolvi a vida dela com floral. Aí ela voltou para São Paulo, ela mandou a mãe, mandou as irmãs já mandaram as amigas. Quando eu vi, eu tava trabalhando ali em São Paulo, mais em São Paulo do que em Garopaba, porque eu tava só no online, online, online. Hoje em dia eu tenho muito atendimento online, tenho cliente que eu atendo em Portugal, tem cliente que eu atendo no Japão, todo mundo brasileiro, tá? Não falo japonês. No Japão, tem gente na Austrália. A minha dificuldade com esse povo fora é a questão de mandar preparar o floral. Em Portugal ainda tem uma farmácia que faz e que bota 6 essências. Então, normalmente a minha cliente sai com 3 vidros, ou 2 pelo menos. E os outros elas têm que comprar solução estoque e preparar, não tem como, né? Então, assim, dá para viver disso. Muito melhor do que dono de farmácia, tá? Só isso que eu tenho a dizer para vocês. E que quando eu tinha farmácia, entrava muito dinheiro, mas saía muito dinheiro também. Então, o que ficava no meu bolso era muito pouco. Então, era aquele, é dona da farmácia, só glamour. É, só o glamour sem o dinheiro não tem graça. Como terapeuta, vocês conseguem fazer um trabalho direito, sólido, né? Bem estruturado, não tem erro, é questão de tempo, tá? É questão de tempo. Então, assim, eu tenho um relato de alunas que estão conseguindo já viver disso. Demora um pouquinho, demora, porque a gente tem que fazer um trabalho educacional, a gente tem que educar as pessoas. A maioria das pessoas não sabe o que é um floral. Aí a gente tá na bolha dos terapeutas, que todo mundo sabe o que é floral, a gente pensa, todo mundo sabe o que é floral, como não sabe? Sai da bolha dos terapeutas e vai pra bolha de outra coisa. Vai lá no meio dos contadores e pergunta pra eles: vocês conhecem floral? Ah, o que que é isso? Vai lá nos advogados e pergunta se eles sabem o que é floral. Não, não sabe. Vai lá no marketing digital, que minha filha tá trabalhando com isso, e pergunta. Não sabem. Então a gente tem que educar o povo. Quem chega, por isso que o caderno foi tão importante, porque quem chega no nosso consultório não vem por só uma questão emocional, vem por uma questão física que ninguém resolveu. Fato. Tá, e para quem tá mais avançado, então, a gente consegue dar um direcionamento, né, para a necessidade que a pessoa tá tendo, faço junto um plano personalizado para levar para o próximo plano, né? Então, tu vai para o teu próximo patamar ali, para o teu próximo marco. Então, é atender, criar forma e atrair mais cliente.
Então, é importante também a gente fazer toda essa estruturação, porque, tá, Jana, beleza, e agora? Eu sei ser terapeuta, mas eu não sei atrair cliente. Então, vamos aprender a atrair cliente, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu pergunto pra vocês, quanto é que vale o tempo de vocês? Porque eu sou a terapeuta que eu sou hoje depois de... Eu nem sei mais quantas horas de curso eu tenho, gurias. A última vez que eu calculei, eu tinha mais de 1.000 horas de curso, tá? Porque eu sou a louca dos cursos, eu sou a louca dos livros. Eu adoro estudar, eu adoro. Então, assim, eu invisto mais em curso, em livro, do que eu invisto em roupa e sapato e bolsa. Aliás, bolsa eu só tenho uma, basicamente. Vou dizer, meu Deus, a mulher, coitada, só tem uma bolsa. É, tipo isso. Mas tudo bem, né? Cada um com seus problemas. Então, assim, eu tive que estudar muito, com muitas pessoas diferentes, tive professores maravilhosos, excelentes, e tive professores que só tentaram me botar medo e que não foi nada proveitoso, tá? Então eu conheço as duas faces, o que é muito bom e o que é muito, não sei se inseguro e aí ensina desse jeito, ou se é uma pessoa que realmente ela aprendeu daquele jeito e ela acredita que aquilo é verdade, eu não sei. E não importa também. Mas a questão é, tudo que eu fui aprendendo desde 1992, quando eu comprei meu primeiro livrinho do Bach, aquele verdinho, Cura-te a ti mesmo e os 12 curadores, e todos os cursos que eu já fiz na minha vida, que não foram poucos, inclusive agora em outubro tô indo pro curso do Ian em São Paulo, tá? Então, assim, eu comprei no primeiro dia, porque quando eu soube que ele ia vir, eu já comprei, já tô indo lá, agora em outubro. Eu trago para vocês. Então, tudo mastigadinho. Todos os cursos que eu fiz fora de sem ser floral, que eu fiz para aprender a fazer os diagnósticos da melhor forma possível, eu trago para vocês. Então, nova medicina germânica, eu trago já indicado para a questão que vocês vão usar nos florais. A parte da antroposofia, que eu fui estudar lá a biografia, eu trago também direcionado para os florais. A parte de temperamentos, que eu também fui estudar, que eu fiz um curso, também trago direcionado, porque a gente vai usar. Então, assim, ó, eu tô, né, abreviando o tempo que vocês teriam que fazer cada um desses cursos, vocês têm aqui, diretamente para o uso, para prática, tá? Porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de ver resultado, eu não gosto de embromação. Então, pergunto para vocês também, quanto que vale evitar erro e acelerar a sua prática terapêutica? Será que vocês precisam ter 1.000 horas para começar a fazer o que eu faço? Tenho certeza que não, tá? Eu não tive ninguém para me pegar na mãozinha e dizer, ah, vem cá, o caminho é esse, te ajudo. Não teve, infelizmente. Então, se você, isso aqui é o que todo que vocês vão ter na formação. Se vocês fossem fazer cada módulozinho desse separado, o valor seria esse. Aí fica bem salgadinho mesmo, fica complicado, tá? Eu já investi muito mais do que isso na minha vida em curso. Só agora para ir no Ian, foi 3.500. Agora já tá até 4 e pouco. Eu peguei o primeiro lote, quentinho, tá? Seria isso. Mas eu não vou fazer esse valor para vocês. Eu já tô baixando esse valor para 3.000. Mas quem comprou o caderno e que tá aqui comigo, que tá tendo a maior paciência de me ouvir, né, Eliane? Não vai pagar 3.000 também, tá? Porque o meu objetivo aqui, na verdade, é trazer isso de uma forma mais acessível para vocês. Capacitar terapeutas florais mais capacitados, mais seguros, porque não adianta a gente fazer um curso e ter medo de aplicar. Terapeuta bom é terapeuta que aplica. Se tu não vai né, para linha de frente, tu nunca vai ser bom. Tem que ir. Então, eu fiz um curso, fiquei com medo, jogou dinheiro fora. Vamos para frente. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo e eu vou estar do teu ladinho te ajudando no que tu for preciso. Não, olha, não tenha dúvida. Tá? Então, para que seja um investimento possível, tá? A gente vai fazer, para aí, com R$ 1.000 de desconto pelas próximas 3 dias, né? 72 horas e 3 dias para os alunos, tá? Dá 12 vezes de 212,98. Ou então R$ 2.000 à vista, tá? Então, assim, quantas vezes a gente vai num restaurante e gasta mais do que isso numa noite?
Eu sei que tudo é, né, nossas prioridades. Então, assim, para quem aqui tem realmente a prioridade de eu quero ser um terapeuta, eu quero ajudar pessoas e eu quero viver como um terapeuta, porque, gente, eu tô assim, ó, eu tô lá no Conaflor e eu vejo o que tem de terapeuta que não vive só de terapia. É uma tristeza, porque uma pessoa que tem um baita de um potencial para ajudar um monte de gente, mas ela não teve a coragem de se lançar. E tudo é coragem, tá? Então, assim, quando eu saí de Porto Alegre para vir para Garopaba, todo mundo me chamou de louca porque eu saí de Porto Alegre para vir morar em Garopaba. Botar farmácia aqui. Se eu botasse farmácia lá, era melhor. Tá. Vocês imaginem o que que não falaram? A minha mãe, inclusive. Quando eu fechei a farmácia para ser terapeuta floral. Minha mãe disse assim: Ah, não sei o que eu fiz de errado contigo. Não sei, tua vida deu tudo errada. Então, com isso, tá? Com a formação, vocês vão conseguir indicar e fazer as formas com total segurança. E eu posso garantir para vocês. Se tiver alguma das meninas aqui, para aí, Yasmin. O que que tu fez aqui? Se tiver alguma das meninas aqui, Tô aqui. o que que tu quer? Quer dar um depoimento, Paula? A Paula entrou Quero. como Daniel hoje. Na verdade, é só dizer mesmo a minha realidade com o curso, né? Que eu tô lá no grupo. É um grupo muito bom, porque assim, a gente tem uma crença de que terapeuta não se ajudam, que é um pessoal muito desunido, mas não é o que eu vejo lá, tá? Lá é um grupo onde as meninas torcem uma pela outra, onde eu vejo elas avançando, e quando elas avançam, é como se fosse uma conquista minha também, e eu acho que vice-versa também. As meninas ficam muito entusiasmadas, não só a Jana, por ver a gente alavancando, mas as meninas também. Tem uma colega que acabou de fazer a transição dela e tem pouquíssimo tempo com a gente, e é muito bom ver as meninas voando. E assim, lá é um grupo onde a gente se ajuda e é onde a gente tem o suporte da Jana, que é o melhor de tudo, porque assim, a gente até dá nosso espetáculo lá do que a gente acha, porque também é bom pra gente, a gente também estuda assim. E às vezes a gente acerta, às vezes não, e a gente é corrigido ali na hora e a gente já aprende numa próxima, quando for a nossa vez. E é tudo muito bom, as meninas sempre conversam. Eu tenho 5 anos estudando com a Jana de floral, mas em cinco Mas explica que não é porque tu não aprendeu, pelo amor de Deus. não, gente. Inclusive, ó, estudei com a Jana, fiz aula com outros professores, não gostei. Voltei para a Jana, tá? Porque, assim, é aquilo que ela falou. Primeiro, assim, o que que eu vi em outros professores? Que eles não estão ali com vocês, eles dão o curso, você pagou aquilo, acabou o curso, beijo e tchau. Se você quiser qualquer coisa, tudo você tem que pagar por fora. Se você quiser uma orientação, você tem que pagar por fora. Pelo menos nos cursos que eu fiz, todos eram assim. Qualquer orientação que você precisava é por fora. A Jana, mesmo quando eu não era mais aluna dela, quando eu precisava de ajuda, ela estava lá. E todo mundo aqui que é aluno da Jana sabe disso, né? Que toda vez que precisa, mesmo você ainda não sendo aluna dela naquele momento, ela sempre está ali para te orientar. E aí eu quis ficar com a Jana porque, além da segurança que a gente tem, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, assim, eu aprendi os outros sistemas com ela, mas eu ainda gosto. Primeiro que a gente sempre revisita, a gente sempre vai lá de novo, porque quando a gente lê novamente, a gente sempre aprende um pouquinho mais. E aí a gente vai tirando dúvida que às vezes a gente não viu na época do curso, a gente pergunta para a Janela, responde isso também para a gente. Fora como abordar o cliente, como olhar para o cliente, a gente olha para a doença do cliente, olha, mas a gente olha para a história dele, né? E aí a gente vai conseguindo trabalhar quando a gente vê o temperamento do cliente, né? Não é só a dor física, a gente vê tudo. E isso tudo tem no curso da Jana. Então, assim, é um grupo que também nos traz certa segurança. Eu estou há 5 anos aprendendo com a Jana, né? Que eu comecei. Só que ainda assim, eu gosto de estar lá e eu ainda gosto de colocar minhas dúvidas lá antes de atender um cliente, porque assim, às vezes eu até acho que eu já sei aquela fórmula. Ah, eu já sei o que o cliente precisa, mas quando eu jogo lá, as meninas às vezes falam algumas fórmulas, alguns florais que eu nem pensei, né? Às vezes as meninas trazem isso pra gente, eu, caramba, que legal, não tinha visto por esse lado, faz sentido esse daqui.
vou acrescentar. Então, assim, é um grupo muito gostoso, onde todo mundo se ajuda, e é também um curso muito completo, que eu ainda não tinha visto em nenhum outro lugar. Então, assim, a minha experiência é essa, a gente aprende bastante, e às terças é sempre muito bom, quando a gente está sempre junto, tem sempre a aula, onde a gente aprende, é uma delícia. É o nosso futebol de terça, né? Exatamente. Nosso encontro de Luluzinhas. Eu gosto muito e eu espero receber vocês lá também, ver vocês por lá. Obrigada, Paula. Ah, mas Obrigada. Então, a gente tem esse grupo, eu acho isso muito importante, tá? Eu acho que é a cereja do bolo. Porque é no dia a dia que a gente vai aprender, vai fixar coisas, porque às vezes tu pegar um livro, ler, chega na hora de aplicar, tu sabe até que tu leu em algum lugar, mas tu não sabe exatamente o que que era, e tu tendo esse apoio é imediato. Então, às vezes eu não tô ali naquele exato minuto, mas eu entro nesse grupo, muitas vezes por dia. Então, assim, se eu tô com o consultório cheio, nos intervalos eu sempre entro ali para ver se tem alguma coisa, se eu tenho que responder a dúvida de alguém para ajudar. Porque assim como eu tenho um consultório cheio, eu quero que todas as minhas alunas tenham consultórios cheios. E eu quero que mais pessoas conheçam os florais através de vocês. Eu não consigo atender mais do que eu consigo atender. Então eu preciso de braços que façam isso também. Então, quando a gente tem um propósito, uma missão na vida, a gente tem que ajudar pessoas a nos ajudarem. E é esse o meu propósito. Certo, meninas? Então, quem sentir que sim, eu quero aprender mais, eu quero entrar junto, me chama aqui, me avisa, me sinaliza que eu chamo lá também no WhatsApp, tá? Porque realmente, quando a gente tá num grupo, a coisa anda mais rápido, né? A gente chega mais rápido onde a gente precisa. Eu não tenho dúvida disso. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não, de fórmula que não ficou respondida, alguma coisa da formação que não ficou respondida, estou à disposição de vocês. De nada, Marusca. Deixa eu ver aqui no chat o que que botaram, se tem mais alguma coisa aqui. Vou fazer em outra oportunidade. Estou fazendo curso de ozonioterapia. Ozonioterapia é muito legal também. Gostei do aprendizado, vou fazer quando terminar isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Célia. Gente, boa noite para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A Camila botou aqui. A Tatiane quer se inscrever. Seja bem-vinda, Tati. Tu que é médica, né? Ai, aleluia, gente. Eu amo esses médicos que têm a cabeça aberta, que querem trabalhar o ser humano por completo. Obrigada. Qual é a tua especialização? Pode abrir o microfone. Tá fechado o teu microfone. Vê se tu consegue abrir aí. Não tá conseguindo? Hum. Se tu botar. Ah, conseguiu. Tá me ouvindo agora? Deu? Agora tô te ouvindo. É, problema com o sistema aqui, não estava conseguindo acessar. Qual é a tua Então, especialidade? Com o que tu trabalha na medicina? eu sou especialista em psiquiatria Ótimo. e nessa área eu vejo que nem sempre a alopatia ela funciona. Eu preciso de terapias alternativas para tratar as emoções dos pacientes. E comecei a ler, comecei a me informar e gostei muito e estou tentando me aprofundar nos florais. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Olha, por mais psiquiatras que tenham essa tua visão, porque aí a gente consegue realmente ajudar as pessoas. Eu vejo assim, ó, a minha mãe tem o diagnóstico de bipolaridade, tá? Gente, ela teve um surto em 2000. 2000, eu tava para me formar na faculdade. Foi um horror, porque eu tava em final de curso, com estágio, TCC, tudo junto. E a minha mãe, nossa, foi uma loucura. Ela precisou ficar internada. E ela tava na parte maníaca, né? E não dormia. Ela ficou mais de 72 horas sem dormir, foi uma doideira. E assim, ó, e ela tá nos medicamentos alopáticos, só que eu não consigo trazer ela para os florais. Eu já consegui fazer ela tomar floral por um tempo.
ela melhorou barbaramente, mas quando ela percebe a melhora, ela se boicota e para. E aí, Eu entendo muito isso. e Isso aí eu cheguei acontece à também com conclusão assim, muitas pessoas na alopatia. e aí eu cheguei à conclusão assim, cara, eu não posso querer, ela é minha mãe, né? Eu comecei a estudar um sistêmico, eu não posso atropelar a mãe. Ela é minha mãe, ela é a grande, eu sou pequena, eu respeito, eu Exatamente. dou, E para tua mas mãe, tu dói. nunca vai ser uma terapeuta, tu sempre vai ser filha. Não, eu sou a louca que fechou a farmácia de manipulação, Exato. entendeu? E que deu errado. Essa sou eu. Mas, não, e eu ouço muito ainda as pessoas assim, nossa, mas tu era farmacêutica, tu ainda pode dar certo. Gente, pelo amor de Deus, eu não dei errado. Vocês não estão entendendo, eu fiz uma escolha consciente na minha vida. Eu Então, assim, entendo. eu não me arrependo nem um pouco mesmo. Porque o que eu mais vendia na minha farmácia, adivinha o que que era? Fluoxetina. Verdade. Não, fluoxetina. Floral era Ah, quando eu meu Deus. indicava. Floral era quando eu indicava. Uhum. Mas que vinha de Uhum. fora, fluoxetina. E aí, quando eu conseguia chegar naquela pessoa e explicar que só a fluoxetina não ia resolver, porque ela tinha que trabalhar a origem, que ela podia usar os dois ao mesmo tempo. Exato. Aí, as que aceitavam tinham melhoras e o próprio psiquiatra ia fazendo o desmame até tirar. Então, eu já fiz muito trabalho em conjunto com um psiquiatra, mas assim, né? Cada macaco no seu galho. O meu sonho era tu. Foi Deus que te mandou para mim. Que bom. Eu queria Vamos muito trabalhar. que um psiquiatra viesse fazer curso. Queria muito mesmo. Olha, se todos os médicos tivessem essa cabeça, meu Deus. Eu ainda acredito que isso pode acontecer um dia, é questão de tempo. Exatamente, né? Porque hoje em dia, os transtornos mentais, eu tenho notado que eles têm aparecido cada vez mais cedo nas pessoas. Uhum. E como é que tu vai dopar um adolescente? Dopar, né? Opa. Entre aspas. Opa. Mas é. Camisa de força Tem química. indicação, eu concordo, mas às vezes é só a dificuldade de lidar com as emoções. Uhum. Então, é Normalmente. isso que eu estou querendo trabalhar de forma diferente, não trabalhar já dando o que eu aprendi na faculdade, mas de repente Uhum. iniciar com floral, iniciar com uma aromaterapia, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E eu não sou radical. Eu acho que quando precisa das duas coisas, tu entra com as duas coisas. E aos pouquinhos tu vai diminuindo o alopático, né? À medida que a pessoa vai melhorando. Eu não sou nem um pouco radical, gente. A minha intenção também é estar utilizando os florais como desmame, sabe? Uhum. Porque eles sempre ficam numa dependência, achando que aquele remédio tem que ser eterno. E não, na É, verdade, a pessoa vai melhorar e ela vai parar o tratamento. exato. Mas eles têm um certo apego pelo Não, alopata. total. Eu vejo pela minha mãe. Gente, se vocês vissem a necessaire dela, dá vergonha. Eu cheguei a fazer um criativo com a necessaire dela, jogando assim. Aí depois eu disse, eu não vou fazer isso, coitada. Ela ficou com vergonha. Daí disse, eu não vou fazer isso. Mas juro por Deus, eu cheguei a fazer. Eu gravei um vídeo, ó, se você, né? Daí disse, não, eu não vou, não vou fazer, porque minha mãe ficou muito. Mas, enfim, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Verdade. Alguém me perguntou aqui, Motorola. Jana, você trabalha também com venda das formas, caso eu precise encaminhar o cliente a adquirir em algum lugar. Eu eventualmente faço as fórmulas e mando para outros lugares por Sedex, mas não é a minha primeira opção. Eu até estou perdendo dinheiro em venda de floral nesses casos, mas às vezes o Sedex é tão mais caro que a fórmula, que é melhor conseguir uma farmácia mais perto, né? Então, assim, se a pessoa mora perto de São Paulo, eu sempre indico as farmácias de São Paulo. Eu tenho algumas farmácias que eu sei que tem as coisas e eu vou indicando o que está mais perto. Se eu for a mais perto, aí eu mando, mas faço, posso fazer. Gente, agradeço o tempo de vocês, né? O bem mais precioso que a gente tem nessa vida é o tempo, então eu, de verdade, do fundo do meu coração, agradeço esse tempo que vocês estão comigo. Me ponho à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham de formas, alguma coisa que vocês precisem saber. Eu preciso, tô com essa dificuldade aqui. Me chamem. Assim como a Paola falou, não é porque não é minha aluna que eu vou omitir informação. Muito pelo contrário. Eu quero mais é estar perto das pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, para a gente se fortalecer. Porque só assim que a gente vai levar, né, a terapia floral para o mundo inteiro. A gente precisa de mais pessoas. Pode parecer que tem muita gente já, mas não tem. Não tem tanta gente assim, tá? Eu posso garantir para vocês. Então, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Eu vou fazer alguns outros encontros desses, tá?
trazendo outras fórmulas. Então, ai, tô com dúvida em tal forma. Me manda. Aí eu quero ver se eu faço isso periódico a cada 15, 20 dias, não sei ainda. Mas sempre trazendo fórmulas diferentes. O primeiro encontro que a gente fez, eu trouxe outras fórmulas. Vocês viram ali que apareceu o do herpes. Eu trouxe o do herpes, que foi um caso meu. Aquela fórmula foi desenvolvida para mim. Eu tive um herpes zoster na cara, no rosto, em plena Inglaterra. Eu desembarquei do avião com herpes zoster na cara. Ele começou a sair no voo para Portugal. Eu saí do Brasil para Portugal, comecei a sentir umas pontadas na cabeça, que assim, mais especificamente aqui em cima, e foi vindo, 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 e parecia umas aranhas correndo e umas pontadas, umas aranhas e umas pontadas. Eu disse, meu Deus, que negócio é esse que eu tô tendo? Será que eu tô tendo um AVC? O que que será esse bagulho? Aí, daqui a pouco, começou a ficar vermelho. Aí eu desci em Portugal para trocar de aeronave e tava bem vermelho aqui assim meu rosto. Quando eu embarquei no meio da viagem Portugal, Inglaterra, começou a sair vesícula. Quando saiu as vesículas que eu vi, eu disse, putz, esse negócio é herpes zoster. Eu nunca tinha tido nem herpes simples na minha vida, mas, como vocês já ouviram eu falar aqui, eu sou farmacêutica, então a parte teórica eu sei, mas a prática eu nunca tinha vivido. E aí, Inglaterra, minha querida, né? Não tem essa da gente ir pra farmácia pedir um ciclovir, é médico. O segundo dia, eu estava na emergência, com o herpes vindo já aqui assim no meu olho. Eu tenho as fotos, depois quem quiser me chama, eu mostro. Não vai ser como. Ah, não, tem até no meu Instagram, nem precisa me chamar, tem no meu Instagram. E aí o médico me deu a ciclovir 800 miligramas. Eu já estava com Rescue, que eu tinha, né? Eu estava num grupo de terapeutas florais, então, Rescue era o que mais tinha. Já estava tomando Rescue e já estava tomando Gorse. Por que o Gorse? Para não afrouxar as pernas, né? Ter fé que a coisa ia funcionar. E aí, depois a gente foi visitar o Bacentro, eu comprei um Elme, daí comecei a tomar Rescue, Elme e o Gorse, tomando a ciclovir 5 vezes por dia de 800 miligramas. E o negócio, ele murchou quando eu entrei com o creme do Five Flower, que é o Rescue, né? Só que é da Healing Herbs, com própolis. Foi assim, em tempo recorde que essas vesículas secaram e eu pude embarcar, porque os médicos já estavam me dizendo para acionar o seguro viagem porque eu não ia poder entrar no avião, porque é altamente contagioso com as vesículas, né? Que é o vírus da catapora, para quem não sabe. Então, assim, aquela fórmula foi desenvolvida para mim e depois eu testei em vários clientes, porque quando eu cheguei aqui, eu sou muito amiga de um dermato. Só que o dermato ri da minha cara com os florais, né? Ele ficou indignado já que eu fechei a farmácia, porque ele era um baita do parceiro na farmácia. Eu fechei a farmácia para ser terapeuta e ele me achincalhou. E aí eu mostrei pra ele, olha aqui, porque eu documentei, porque como eu tava em viagem, tava toda hora tirando foto, eu fui documentando toda a evolução e a involução do herpes. E aí eu mostrei pra ele, ele disse assim, eu não acredito nisso. Eu disse, pois é, ó, fiz isso, isso, isso. Hoje ele me encaminha os clientes dele com herpes zoster. Ele disse assim, olha, eu vou te dar aqui o aciclovir, mas tu vai lá falar com a Janaína, que ela tem um negócio lá que seca mais rápido. E ele continua sem acreditar em florais, só acredita pra isso agora porque ele viu as fotos, tá? Mas tudo bem, cada um no seu tempo. Então é isso, gente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, me chamem. Ou chamem lá no suporte a Camila encaminha para mim, tá? Mas a gente mantém contato. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada.